Muito mais vida, muito mais bíblica. Nos próximos 120 minutos, a vida debate. a vida ouve. A vida opina. 120 minutos com um diálogo franco e aberto. Cláudio Apolinário apresenta Debate da Vida. Oi, tudo bem com você? Estamos no Debates da Vida, que está começando a partir de agora, pelos 96.5, app Vida Play e também nas nossas redes sociais. Quer assistir? Então corre pra lá. Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube também. Eu Tô na Vida. Acessando um desses canais, você vai participar junto com a gente lá nos comentários, dando aí a sua opinião, e também vai assistir aqui ao Debates da Vida. Lá no nosso canal no YouTube, não tem inscrição ainda? Faz a sua inscrição, clica no sininho para você receber a notificação toda vez que o programa estiver ao vivo, tá bom? Vai participar lá também, lá no chat, no YouTube. Tem a pesquisa que também rola por lá e no Facebook. Não é, Cláudio? Bom dia. Bom dia, Simone. Bom dia, nossa audiência. Tudo bem com você, Simone? Eu tô ótima, Palminhas, graças a Deus. Gentileza. Palminhas, por gentileza. Sério? Palminhas, eu não por li gentileza. ainda. Com muita vontade. Foi. Palminhas de novo. Palminhas de novo? De novo. 10 mil é já? Não, 9 mil inscritos. 9 mil inscritos, que batemos os 9 mil. Gratidão a toda a nossa audiência que está conosco aí. 9 mil inscritos no nosso canal. Rapaz, agora tá, a Simone tá uma palminha atrás da outra ali, ó. Olha, quando for 10 então, hein? É isso aí. Quando der 10 mil inscritos, o pastor Fabrício vai pagar um almoço para toda a produção. Bom dia, pastor. Ó, a Simone já aplaudiu antes de chegar aos 10 mil. Ele vai ter que vir de colete. Nós estamos com quantos já? 9 mil. 9? 9 mil? Só falta 1.000, irmão. Que benção, vai demorar passa um pouquinho. rápido. Dá pra contar dinheiro ainda. Olha. É isso aí, gente. Então vem pra cá, participe conosco. Gratidão de estarmos juntos. Gratidão a todos vocês que estão nos seguindo através do youtube.com/Eu Tô na Vida. Tem sido uma honra, tem sido uma alegria nós caminharmos juntos, falarmos e tratarmos de vários assuntos do nosso dia a dia, assuntos da nossa vida cristã, do nosso cotidiano dentro da igreja, e também assuntos teológicos. Hoje nós vamos discutir sobre o anticristo. A pergunta é: o anticristo, ele já está no mundo? Nós queremos saber a sua opinião, nós queremos a sua participação. O anticristo, ele já está no mundo? Quem é o anticristo? Como que ele se manifestará? Nós vamos tratar sobre isso hoje no nosso debate. Então participe conosco através do Instagram, Facebook e do YouTube. Eu Tô na Vida. Por essas mídias sociais você pode mandar a sua opinião digitada, você pode clicar no joinha, você pode se inscrever, clicar no sininho no caso do YouTube. Nas outras mídias sociais também curtir as publicações e participar conosco digitando a sua opinião. Pastor, mas eu quero mandar através de áudio, eu quero mandar vídeo, porque esse anticristo, eu vou mandar. Ok, então você manda através do WhatsApp da vida. Isso, 30 segundos, tá, gente? Não se empolgue. Eu sei que o assunto dá pra se empolgar, né? Então, 30 segundos, 40 no máximo. Manda pra gente pelo 12997472010. Inclusive, tem poucos vídeos chegando, então a gente quer ver você, a gente quer ver a sua opinião através de vídeo também. Então manda pra gente, 12997472010. Maravilha, 12997472010. Mande pra cá a sua opinião, você que está no Vida Play, nos ouvindo em outros lugares do mundo, como Toronto, Guiné-Bissau, Portugal, aonde mais? China, Japão. Opa, chegou recentemente um ouvinte de Dallas, no Texas, nos acompanhando. Então, se você quiser participar, 55 12 99747 2010. Você é do Brasil, mas não está no Vale do Paraíba, então mande a sua opinião através do 12, coloque o DDD 12 97472010 e mande aí a sua participação no WhatsApp da vida. Bom dia, pastor Fabrício, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Muito bom dia, pastor Cláudio, pastor Ezequiel, Simone, hoje aqui do meu lado, quem tá aqui? Meu amigo, promovido. A Flavinha tá tão longe lá, mas bom dia a você também que nos ouve e nos assiste aqui por todos os canais. É uma honra, como sempre, estar aqui ao lado de todas essas pessoas muito abençoadas. A honra nossa. E vamos discutir, né, ou debater
conversar sobre um tema também muito importante, como todos aqui abordados ao longo dos nossos programas aqui diários. Maravilha. Pastor Ezequiel Gomes, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Prazer, Cláudio. Prazer estar aqui com você também, Fabrício. Prazer em conhecê-lo pessoalmente. Para mim é uma honra bater esse papo sempre um pouco desafiador, né? Difícil. Colocar uns nomes, assim, uns pingos nos is, umas teorias. Não é muito fácil, mas pela graça de Deus a gente avança e o objetivo nunca é denegrir ninguém que a gente discorde, nem aqui no debate, nem na audiência, mas expor algumas visões teológicas que valem a pena se as pessoas conhecerem. Maravilha, satisfação tê-lo conosco. Então você pode mandar a sua participação através do WhatsApp da Vida, 12997472010, também através aí das mídias sociais, YouTube, Facebook e Instagram, /Eu Tô Na Vida. A sua participação, ela é muito importante, a sua participação, ela é fundamental para nós. Participe e nos ajude na conclusão desse tema de hoje. O anticristo, ele já está no mundo. A sua participação, ela é fundamental para nós. Começo então com o pastor Fabrício, que terá inicialmente 2 minutos para fazer a sua consideração inicial sobre esse tema de hoje. Lembrando que no terceiro bloco teremos a participação especial do pastor Paulo Miranda. Pastor, 2 minutos, a pergunta de hoje é esta: o anticristo, ele já está no mundo? Ok, bom, eu entendo o seguinte, aliás, o termo anticristo usado por João 4 vezes na sua primeira epístola, ele aborda mais algo que é não um substantivo, mas um adjetivo, apontando para aqueles que são contra, resistem a Cristo e ao mesmo tempo que tentam tomar o lugar de Cristo. É o que significa o termo anti aí. E também o apóstolo Paulo, quando vai tratar escatologicamente lá desse assunto na 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele vai fazer menção do anticristo, então, no fato. Eu acredito que o espírito do anticristo, ou seja, esse movimento contra, essa ideia que é contra Cristo, já está no mundo, como João mesmo disse aqui na sua primeira epístola, no capítulo 2. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, aqui está no singular, ele vai completar. Também agora muitos se têm feito anticristos. Então sim, o anticristos já estão no mundo há muito tempo, no que diz respeito a esse espírito do anticristo que é contra as verdades de Deus. Agora, a pessoa, aquele que há de encabeçar, vamos dizer assim, o mais tenebroso de todos, esse eu creio que ainda há de se manifestar, e conforme o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, diz isso, o filho da perdição. Então, eu não creio que a figura, o anticristo, a persona não grata, esse ainda há de se manifestar. Mas as suas ideias, ou o espírito do anticristo, que é contra aquilo que é de Deus, esse já está no mundo há muito tempo. Maravilha. Opinião inicial dada então pelo pastor Fabrício. O pastor Ezequiel também terá os mesmos 2 minutos para expor o seu ponto de vista sobre esse tema. O anticristo, pastor Ezequiel, ele, no seu ponto de vista, ele já está no mundo? Sim, na minha opinião, sim. Todavia, é importante entender o que a gente quer dizer por anticristo para não causar confusão. O que acontece? Concordo com todas as palavras do pastor Fabrício, uma exposição concisa, excelente, demonstrando claramente a visão bíblica de que, conquanto exista um pouco dessa ideia do anticristo no singular, esse espírito ou esses muitos anticristos já existem há muito tempo, desde o 1º século. Inclusive, eu gosto muito da 1 João ali, 1 João 4, verso 3, né? Presentemente já está no mundo. E aí a ideia, inclusive, é exatamente essa. Lá no 1º século já havia, né, essa ideia como um todo. Todavia, o que acontece? Eu entendo que essa percepção de que o anticristo será um homem ou uma mulher, ou provavelmente um homem, né, pelo menos é a visão mais clássica, que exercerá um poder político religioso num tempo futuro que ninguém sabe bem quando, inclusive parte dos esforços da Contra-Reforma, né? Porque os reformadores viam a Igreja Católica Romana como anticristo, que é a minha visão, por isso creio que está presentemente no mundo,
E esse não é um ataque a quem tem a fé católica, por favor. Existem milhares de complexidades a respeito desse tipo de coisa. Mas a ideia é essa. Então já está no mundo e não creio que precise necessariamente ser um homem, mas é esse poder que, militando contra Cristo, quer se colocar no seu lugar, e aí muda a lei de Deus, e aí muitas vezes demanda a obediência dos homens, e a Bíblia diz que importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Então, nesse ponto, entendo que a visão clássica protestante de que o catolicismo romano é o anticristo é correta, e por isso o anticristo está presentemente no mundo. Maravilha, opiniões iniciais dadas pelos nossos convidados. Então vamos lá, o pastor Fabrício está defendendo que há o espírito do anticristo. O espírito do anticristo já está no mundo, mas o anticristo propriamente dito ainda há de se manifestar. Já no caso do pastor Ezequiel, ele diz que está no mundo e já aponta para a Igreja Católica Apostólica Romana, que aliás temos muitos ouvintes católicos, né? A rádio é uma rádio ouvida na região de Aparecida, por exemplo. Então certamente temos muitos católicos que estão nos ouvindo hoje. Então eu imagino que o católico lá do outro lado agora já deve ficar oriçado. Peraí, mas anticristo, a Igreja Católica, a igreja que eu tô... Então o pastor Ezequiel vai ter a oportunidade aqui, inclusive, de falar aqui o seu ponto de vista sobre esse tema de hoje. Nós vamos então ouvir alguns áudios falando sobre o assunto. O primeiro deles do pastor Júnior Trovão e o segundo do pastor Dinaldo Carvalho. Vamos ouvir o que eles falam sobre este assunto. Eu não tenho dúvida, o anticristo, ele já se manifestou no mundo, porque será um líder político. Será um líder político e religioso, que segundo diz a Bíblia, Apocalipse 13, falará de forma polida e terá um discurso inflamado onde as nações vão ovacioná-lo. Com certeza, o mundo já conhece um homem que se manifesta, já sabe quem ele é, mas só não conhece a verdadeira identidade. O anticristo, em sua missão, será parecido com Jesus. Quando Jesus começou a pregar, Jesus revela seu propósito. Eu vim pregar. Quando ele foi no Calvário e morreu, ele disse: estou revelando a minha missão. Observe o texto. Verso 6 fala da manifestação. Verso 7 fala da revelação dele. Qual é a diferença de se manifestar e revelar? Porque tem gente que pode ver eu me manifestando, mas não saber quem eu sou. Por exemplo, numa passeata, alguém faz um gesto diferente, por exemplo, joga 1 quilo de açúcar de cima de um carro. A pessoa filma e diz: nossa, viu aquela pessoa que jogou aquele quilo de açúcar? Alguém diz: vi, mas você sabe quem é? A pessoa vai dizer: não conheço. Por quê? Ela se manifestou, mas ela não se revelou quem é. O anticristo, por enquanto, ele está no mundo. Se a trombeta tocar agora, ele já tem que ser um ser grande, conhecido, que entenda principalmente de economia e que seja um homem muito fera na conciliação e na política, e principalmente na economia. Esse homem já tem que estar aí no mundo se manifestando, embora ninguém saiba quem ele é. 96.5 Debate da vida. O anticristo é um homem, é um ser humano, que ele vai operar segundo a eficácia de Satanás. O profeta Daniel, Paulo, João, fala que este homem vai nascer num determinado tempo histórico para cumprir a profecia e ser, vamos dizer assim, o ápice da oposição ao Cristo. Então, o anticristo vai vir para liderar reis da terra, nações, ter poder econômico. Você vê que lá no Apocalipse 13 ele diz que todos, para que comprem, vendam, participem do mercado, terão que ter a marca do anticristo. Porque o texto bíblico diz que o espírito dele já opera entre nós, através dos homens que estão preparando o ambiente. Então, o anticristo ainda não está na terra. Para ele revelar, é necessário que nós sejamos afastados quando terminar o Espírito Consolador da igreja, que é o Espírito Santo. Maravilha, ouvimos os áudios então do pastor
Dinaldo Carvalho, o pastor Edinaldo Carvalho, ele diz o seguinte, que o espírito dele já atua através dos homens, mas que ele ainda não está na terra. Ele menciona aqui que esse líder vai liderar reis, nações, ter poder econômico e que será o ápice da oposição a Cristo, mas menciona o fato de que ainda não está aqui. Já o pastor Júnior Trovão, certamente pelo áudio que tem aí, é numa ministração, numa mensagem, ele diz que ele não tem dúvida. As nações irão ovacioná-lo, o mundo já o conhece, mas ainda não o identificou, ou seja, ele se manifestou, mas ninguém sabe quem ele é, ou seja, então pelo posicionamento dele, já está aí, nós até conhecemos, só não sabemos que ele é o anticristo, e que ele seria alguém, nas palavras do pastor Júnior Trovão, fera na negociação, na economia e assim por diante. Bom, os nossos convidados terão agora mais 4 minutos para explanar melhor o seu ponto de vista, enquanto isso, nós queremos a sua participação e a sua opinião. Se você é católico, se você conhece alguém que é católico, mande uma mensagem para ele lá, para que ele participe conosco, uma vez que o pastor Ezequiel aponta que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é a figura do anticristo, portanto já está presente. Ele terá, inclusive, agora 4 minutos para explicar o seu ponto de vista, para ver se nós entendemos correto, para ver se você entendeu correto, se é isso mesmo, se não é isso mesmo. É um posicionamento dele e que ele tem, obviamente, liberdade em fazê-lo. E você também tem a liberdade de se contrapor, mandar a sua opinião, fazer as suas colocações. Eu creio que hoje o tema de hoje vai mexer com muita gente. Então mande para cá a sua opinião, Instagram, Facebook, YouTube /Eu Tô Na Vida, ou através do WhatsApp da vida, que é o 12 997 47 2010. Pastor, 4 minutos. Bom, é muito difícil a gente encapsular, resumir e representar bem esta visão de que o catolicismo é o anticristo sem uma boa exposição de algumas questões muito complicadas na Bíblia. A convicção de que o catolicismo romano é o anticristo remonta a uma análise historicista, em especial, dos livros de Daniel e Apocalipse, também de toda a revelação de Paulo em 2 Tessalonicenses, de João em 1 João. E a gente não quer aqui ser leviano de forma alguma com a fé de ninguém, com nenhum líder. E a implicação desta visão também não é de que os católicos romanos são o anticristo. Isso também não é exatamente a verdade. O catolicismo romano inclui em si mesmo muito do que há de melhor na face da terra e um pouco do que há de pior também. Né? No catolicismo romano tem muita fé, mas também tem muito ceticismo. Tem muita coisa boa, mas também tem muita idolatria. Tem muita gente fiel diante da sua consciência em relação a Deus, e tem bastante gente assim mundana que se traveste de ir numa igreja aí 2, 3 vezes por ano e vive como mundano na imensa maioria do tempo. E o objetivo aqui não é julgar tudo e todos, mas vamos trabalhar algumas ideias. Em Daniel capítulo 7, você tem ali a revelação de que haveria um poder, que é o chifre pequeno, que iria fazer uma coisa bem complexa, que seria atacar a verdade de Deus, mudar os tempos e a lei. Dentro desse aspecto, o catolicismo romano cumpre perfeitamente esta ideia, porque o catolicismo romano, se você compara, por exemplo, os 10 mandamentos no catecismo e os 10 mandamentos na Bíblia, você percebe que nitidamente tem um monte de diferenças, né? O catolicismo romano exclui um pouco assim da vista das pessoas a ideia de que não se deve adorar imagens, substitui a ideia da guarda do sábado por guardar domingos e festas, e depois divide o 10º mandamento em 2 para cumprir aí a função dos 10 mandamentos. E só essa verdade, você já vê um poder que é muito interessante, inclusive, que tem poder político e econômico. Muitos estão dizendo, o anticristo será poderoso economicamente e politicamente. O catolicismo é absolutamente poderoso. Aliás, o catolicismo romano, na sua experiência mais específica ali, é um Estado. É o Vaticano, que inclusive tem uma riqueza insondável no Banco do Vaticano, todas as obras de arte, toda aquela coisa ali, fora o poder político. Só para você ter uma ideia, dos últimos 2, 3 presidentes do Brasil aí, todos são católicos. Inclusive o Lula diz que eu fui eleito porque eu trabalhei com as bases católicas da teoria aí da
teologia da missão integral, não é missão integral, é a visão católica desse tipo de coisa aí. E o Bolsonaro também é outro, então de qualquer lado que você tiver, é na mão deles que a gente tá. E também esse aspecto é importante de ser levado em conta. O catolicismo romano, até com essa ideia dos padres não se casarem, é o maior latifundiário da face da terra, porque as terras eram doadas para a igreja, você tem ali os padres não tendo filho, é tudo da igreja, você não tem herança, você não tem com quem dividir o negócio. Então o poder católico, ele é muito útil para descrever essa imagem. E quando Paulo vai dizer que o cara senta num trono, no templo de Deus, querendo parecer Deus, aí diz que ele é infalível, aí diz que ele tem esse poder e sentado nesse trono, dizendo o que as pessoas devem crer ou não crer, e a palavra dele é a palavra infalível, como se ele fosse Deus, como se ele fosse Cristo. O quadro é bastante nítido, ainda que seja polêmico, e o objetivo, mais uma vez, dando de dedo aqui, não é julgar a fé de ninguém, mas expor um pouco de uma visão bíblica. Maravilha. Opinião inicial, então, dada pelo pastor Ezequiel, melhor, sua explanação dada aqui nesses 4 minutos. O pastor Fabrício terá também os mesmos 4 minutos para explicar o seu ponto de vista sobre esse assunto. Enquanto isso, vai mandando para cá a sua opinião, ela é fundamental para nós. Pastor, 4 minutos. Ok. Eu acredito assim, que o anticristo, ele é, de fato, um homem, uma pessoa literal. Claro que a ideia de anticristo, o espírito de anticristo, como já disse aqui no começo, como nos mostra João, já está no mundo há muito tempo. Eu entendo assim, respeitando a posição do pastor Ezequiel, a Igreja Católica e até mesmo muitas igrejas evangélicas do nosso meio cumprem um papel de anticristo, muitas vezes, infelizmente, porque o que não falta por aí são heresias. Nós temos hoje movimentos cristãos que estão derrubando doutrinas fundamentais, uma certa ideia de modernização do evangelho, que é outro equívoco. Para mim, não deixa de ser um movimento também de anticristos. Agora, o anticristo em si, o que Paulo chamou de filho da perdição, segundo o que creio, é um homem literalmente. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, que é o texto que ele vai dizer então, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Eu até nem creio que esse anticristo venha a ser um religioso. Quando a gente olha para Daniel capítulo 11, no versículo 36 e 37, o texto diz assim: este rei será conforme a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo o Deus. E contra o Deus dos deuses falará coisas maravilhosas e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo está determinado, será feito. Aí o 37 diz: e não terá respeito dos deuses de seus pais, nem terá respeito aqui a minha tradução está trazendo o amor das mulheres, mas uma tradução melhor seria aos deuses das mulheres, ou o adorado das mulheres, nem a qualquer Deus. Ele não vai temer Deus nenhum, porque sobre tudo se engrandecerá. Eu creio que, segundo Apocalipse 13, quem faz esse papel religioso e que vai levar as nações a adorar o anticristo é o falso profeta. Então, nós temos aí já, segundo o que eu acredito, que este anticristo, o que há de encabeçar todo esse espírito contra o que é de Deus, contra Cristo e também querendo assumir o lugar, ele é uma pessoa literal. Será um líder militar, como Daniel 11 também aponta isso, não religioso, e vai dominar o mundo, como Apocalipse 13 demonstra muito bem ao longo de todo o capítulo ali. Então, nós temos... de fato, a ideia de que, segundo a minha concepção, o anticristo, ele é um homem literal que há de se manifestar para ser um líder político, um líder militar. Ele vai ter realmente um crédito aí de todos, porque ele vai estar acima de tudo isso, vai ser realmente deter um poder sobre tudo, inclusive sobre a religião, que então será aí unificada como todas as demais coisas. Então, esse líder, esse anticristo, esse homem que há de encabeçar tudo isso, ele há de se manifestar. E por que eu creio que ele ainda não se manifestou? Porque antes disso, há de vir também uma apostasia aí geral, que eu creio que ainda não aconteceu. Então, eu acredito que o anticristo não é
um poder, né, vamos dizer assim, que é oriundo de certos movimentos. É claro que existe esse pensamento, esse sentimento anticristão, esse espírito de anticristo, mas a figura, a pessoa dele, eu creio que ainda não se manifestou ainda, e sim, trata-se de um homem literal. Maravilha, pastor. Obrigado então pela sua opinião, a sua participação. Você que é nosso ouvinte é muito importante. Nós vamos a um rápido intervalo e nós voltamos com a sua participação. O próximo bloco é o bloco do embate, é o bloco em que os nossos convidados terão condições, inclusive, de perguntar um para o outro por que do seu posicionamento e também o momento de nós colocarmos as suas participações. E não se esqueça de participar da enquete, tanto no YouTube quanto no Facebook. Você acredita que o anticristo já está no mundo? Nós queremos a sua opinião. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. WhatsApp 12-99747-2010. Coloca a vida na sua lista de contatos. WhatsApp da vida. O som que é tudo de bom. Vida. Você conhece uma UBS? É a Unidade Básica de Saúde e porta de entrada do SUS. Na UBS você encontra uma equipe diversificada de profissionais de saúde para atender você em todas as fases da vida. Cuidados na infância, saúde da mulher, inclusive em todo o pré-natal, saúde do homem e também da terceira idade. Tem vacinação, prevenção e tratamento de doenças, exames, medicações, cuidado com os dentes e muito mais. UBS, acompanha a sua vida. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Vida. Tudo de bom! Faça o seu título eleitoral sem sair de casa. Se você precisa fazer o seu primeiro título ou atualizar o que já tem, não deixe para depois. Acesse o site do TRE de São Paulo, www.tre-sp.jus.br e faça o atendimento online. Leia com atenção as informações, siga as instruções e fique em dia com a Justiça Eleitoral. Ouça a vida pelo site vidafm.com.br. Nossa, que calor. Quando o calor aperta, nada melhor que o conforto de um ambiente climatizado. Ah, que alívio. A SLG Service é uma empresa especializada em ar-condicionado de todas as marcas e modelos. Se o problema é climatização, chame a SLG Service e peça sua cotação. 12996388808. SLG Service. Você tranquilo no inverno e no verão. Siga a gente no Instagram, @SLG Service. SLG Service, ajudando a melhorar o clima. Vida FM. Vida. Você já baixou o novo aplicativo da Bíblica Vida? Um aplicativo para você ficar por dentro de tudo. Tudo mesmo. Tudo que rola na Bíblica. No aplicativo, você se inscreve para os cultos, assiste as transmissões ao vivo, lê devocionais, faz seu pedido de oração e se conecta com a galera da Bíblica. Baixe agora o aplicativo Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Muito mais vida, muito mais bíblica. E Cláudio, de manhã eu tava brincando até com você. Brincando não, né? Porque realmente hoje a temperatura pode chegar a 31 graus. E falei, você gosta de calor, né? Mas estar num ambiente climatizado é tudo de bom, né? Mas para isso tem que ter uma manutenção no ar-condicionado, né? Exatamente, a manutenção chamada de preventiva ou corretiva, né? Porque de repente você já deixou chegar num estado ruim, você tem que fazer a corretiva. Então corretiva é corrigir um problema. Deu problema, não está mais refrigerando como deveria refrigerar, o controle já não está funcionando mais, então você vai precisar da corretiva. A melhor é a preventiva, você já previne nisso através de um contrato mensal, onde você paga uma mensalidadezinha pequena e você tem a equipe da SLG com você todos os meses aí fazendo a manutenção preventiva no seu ar-condicionado. Agora, se você já está com problema, então eles fazem a corretiva, corrigem o problema e depois partem para a preventiva. Então vale a pena você consultar a SLG Service, porque tem feito um serviço de extrema qualidade e certamente vão te ajudar nesse processo como um todo. Pastor, mas eu não quero fazer somente a manutenção, seja ela corretiva ou preventiva. Na realidade, eu quero implementar um sistema de ar-condicionado na minha empresa, na minha loja, na minha indústria. A SLG também faz isso? Sim, ela desenvolve
desenvolve todo o projeto, inclusive até antes de você fazer a sua reforma. Ou seja, você vai fazer a sua reforma ou a sua construção. A melhor coisa é um projeto antecipado. Porque eu já vi muito projeto de ar-condicionado, projeto de construção, onde a pessoa fala, mas eu vou construir, ela vai e constrói. Depois fala, agora eu vou pôr o ar-condicionado. A hora que ela vai colocar o ar-condicionado, fala, ih, não dá. Os dutos, o espaço que ficou, o lado que vai ficar da janela, não dá. Então, a melhor coisa é você fazer as coisas de forma planejada. Então, consulte a SLG Service e peça a eles um projeto. Pastor, mas tem custo esse projeto? Claro. Se eles vão projetar para você e você vai construir e depois você vai fazer, é claro que vai ter. Mas a SLG, ela tem um serviço excepcional e vai fazer isso de uma forma muito tranquila para que você possa, e é muito melhor você pagar para fazer um projeto do que depois você pagar para corrigir a sua construção. Então é muito melhor. Então anote aí o telefone da SLG Service, mande o WhatsApp e eles terão o maior prazer em te atender. 12 99638 8808. Repetindo, 12 99638 8808. SLG Service te ajudando a melhorar o clima. 96.5 Debate da Vida. E o Debate da Vida está de volta. Hora da sua participação, bloco do ouvinte, bloco do embate. E você que não participou ainda, pode mandar o seu áudio, o seu vídeo. Vídeo não tem ainda, então corre e manda o seu vídeo porque tem preferência. Lá no 12997472010. Pode participar também através do chat lá no nosso youtube.com/eutonavida. Inclusive por lá você encontra também a nossa enquete, tanto no YouTube quanto no nosso Facebook. Como tá a enquete, Cláudio? Vamos lá, nossa enquete aqui. Me surpreendeu o resultado no Facebook. No Facebook, 100% estão dizendo que sim, que o anticristo já está no mundo. Portanto, ninguém respondeu que não. No YouTube, 74-24. Ou seja, que 74 estão respondendo que o anticristo já está no mundo. Qual é a tua opinião? Nós queremos a sua participação através da enquete, que está disponível no Facebook e no YouTube. Pastor, como eu faço para votar? Assim que você entrar tanto no YouTube quanto no Facebook, essas plataformas já disparam para você aí a enquete e você dá a sua opinião. O anticristo já está no mundo. A sua participação, repito, ela é fundamental para nós. Nós já temos aqui áudios, temos também aqui perguntas. Então a gente vai lá. Vamos começar pelos áudios. Vamos lá? Simone, vamos começar com 4. 4. Vai ficar só um. Deixa pra depois. Tadinho. Vamos lá então. Langraf, Maurício Langraf, que é de Taubaté, a Lisângela também participando junto com a gente, e Newton e o José Alves de São José dos Campos. Bom dia, pastor Cláudio, graça e paz. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vida. Aqui é o Maurício de Taubaté e eu acredito que o anticristo não está no nosso meio ainda. Acredito que demorará um pouco para chegar, mas nem tanto. Eu creio que sim. A igreja está esperando tanto o anticristo e já não está vendo que a primeira coisa já está acontecendo na igreja, né? Que é o amor se esfriando. Porque dentro da igreja já é os próprios irmãos arrancando o irmão de dentro da igreja. Então, o amor se esfriando já é um começo de tudo, né? Acho que sim. Bom dia a todos da rádio. Aqui é o Enilton de São José dos Campos. Eu acredito que está havendo uma preparação para o reinado do anticristo, né? Mas ele ainda não está. Mas o mundo está evoluindo para isso, para uma preparação para o seu reinado aqui na Terra. A paz do Senhor a todos os debatedores, São José aqui de São José dos Campos. Muitos têm se feito anticristos, mas o maioral, como se diz o povo ou a palavra, ainda está por vir. Mas, como nós vemos no mundo, muitos anticristos estão aí. Maravilha, temos aqui uma pergunta da Margarete Barbásia. Qual a diferença entre anticristo e Satanás? Pergunta aqui para os nossos convidados. Daiane de São José dos Campos, sim, e logo será revelado. Os utensílios do templo já estão prontos. A semana passada, os judeus até anunciaram que o azeite já está em preparação. E aí ela manda aqui, entre aspas, falta pouco. Laine Mel, acho que o anticristo é o Macron e o falso profeta é o Papa. Então aqui ela já deu, inclusive, nomes. Francisco Queiroz, com certeza está agindo, principalmente com os evangélicos. Nizinag, eu imagino que ele já esteja assim.
Pastor Raimundo Queiroz, meu abraço a todos os pastores que acompanham a programação. Nós ficamos muito honrados com a participação de vocês. Estamos vendo suas manifestações, mas ele não foi revelado ainda. William, eu creio que sim e concordo com o pastor Ezequiel. Ou seja, então ele concorda que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Jefferson Gomes, o anticristo já está no mundo. É o catolicismo romano. Também está concordando aqui com o pastor Ezequiel. Substituiu a lei de Deus por uma lei espúria e falsa. A Bíblia traz o sábado como dia de repouso, o catecismo e o domingo. A Bíblia proíbe a adoração a imagens e culturas. O catecismo retirou este mandamento. O papado é a apostasia dos últimos tempos, predita pelo apóstolo Paulo. E Luiz Fernando São José dos Campos, todo aquele que é contra Cristo ou se passa por ele para enganar é o anticristo. Bom, voltamos então com os nossos convidados, o pastor Fabrício e o pastor Ezequiel na tela, para discutirmos esse tema. Então eu vou começar, pastores, com a primeira pergunta lá da Margarete. Ela está perguntando qual é a diferença entre anticristo e Satanás. Bom, essa resposta o próprio apóstolo Paulo dá em 2 Tessalonicenses, quando no versículo 9 ele vai desembocar e dizer o seguinte: a esse, ou seja, quem? Esse que ele está chamando do filho da perdição, ele é segundo a eficácia de Satanás. Então não é Satanás, mas é segundo a sua eficácia. Então é mais um instrumento em que Satanás haverá de usar, né, como o falso profeta também, que são pessoas distintas, né? Talvez um pouco da dúvida que algumas pessoas têm é de comparar a relação de Deus Pai com Cristo com a relação do anticristo com Satanás, que não é exatamente a mesma, porque Satanás não, vamos pensar assim, não se encarna no anticristo, ele usa o anticristo como seu instrumento, como exatamente. Portanto, não é a mesma pessoa. Sim, não é. O Satanás é um anjo e o iníquo aí no caso é esse sistema ou esse ser humano, vamos colocar assim. Ok, então vamos lá. Então, o principal ponto aqui que eu vejo de diferença entre a posição dos dois é que, para o pastor Fabrício, é uma pessoa. Ou seja, é personificada em um homem literal. Se eu entendi correto, pastor Ezequiel, me corrija se eu estiver errado, não é uma pessoa, mas é um sistema. E que está declinado aí na figura da Igreja Católica Apostólica Romana. Perfeito. Ainda que é importante lembrar que o catolicismo tem essa estrutura hierárquica muito forte, onde tem um homem no comando. Ele não é o único responsável, ele tem todo um sistema em torno desse governo dele, mas também não deixa de ser um homem, né, nesse sentido. Ok, mas aí não é um homem específico, ele é o homem que estiver no papado no momento em que se manifestar o anticristo. Exatamente, o fim dos tempos, porque tem um problema, tem um pouco disso também, né, o anticristo final será aquele que estará vivo quando Jesus voltar e aí vai ser confrontado pessoalmente por ele. Né? Ok, mas vamos lá, mas a pergunta do nosso debate é se o anticristo já está no mundo. Então, esta pessoa do anticristo, se é uma pessoa, ou se é, então, o Papa atual, ou ainda que não seja o Papa atual, né? Pode ser que não seja o Papa atual, mas ele já esteja vivo e vai se tornar Papa ali na frente. Sim. A pergunta é, vocês acreditam que ele já está no mundo? Não, então, eu como creio que trata-se de um homem literal, o anticristo, eu creio que ainda não. Então ele nem nasceu? Bom, pois tá aí uma coisa que eu não consigo responder se ele já nasceu, quantos anos ele tem, mas complicado. Eu creio que não, porque ainda tem muita coisa para acontecer, a gente vai ter que passar ainda por uma unificação de muita coisa. Eu creio que estamos próximos, se eu posso responder assim, porque o pano de fundo que eu vejo hoje, nós temos coisas atualmente que você não tinha antes. Existe mesmo, além dessa polarização em vários pontos, a gente está chegando no momento em que daqui a pouco começa mesmo um clamor, que nós precisamos de alguém para reunir esses polos. Então esse pano de fundo que vai sendo criado aí, né, essa ideia de uma só moeda, essa economia centralizada, esse reset aí que já anda dizendo, você tem também essas ideias de religião, não, calma, não, vamos lá, sabe, cada um com um ecumenismo. Isso, aquela coisa mais doce, né? Essa tentativa de ir unificando, até os banheiros estão sendo unificados já. Exatamente. Não, mas queira ou não, a gente ri, mas é uma verdade, ou seja, está se contrapondo a valores cristãos. Exatamente. Claro. Mas assim, o mais complexo dessa discussão é que se a gente for taxativo
taxativo em relação a ela, a gente acaba prevendo um pouco a data da volta de Jesus, pelo menos em certo tempo. Então, se o anticristo está vivo hoje, o ser humano vive no máximo aí uns 100 anos, então você já sabe que em 100 anos Jesus vai voltar. Como a gente não tem essa realidade, a gente tem que trabalhar com essa hipótese, de que talvez sim, já possa estar bem avançado e etc, se a gente for tratar dentro dessa teoria, ou talvez possa de fato nem ter nascido e ser daqui a algum tempo que vai ser quando Jesus voltar. Então esse é um pouco do problema de você ser taxativo se sim ou não, que nem um dos pastores que colocou nos áudios, né? Não, eu tenho certeza que ele já está agindo, porque aí, então daqui no máximo 50 anos Jesus está aí, o que também não é ruim, né? Sim. Meu Deus, eu queria que fosse já hoje. Que muitos Ora, vem, os boletos somem na hora. É a mesma coisa como muitos pregadores falam assim, irmão, se Jesus voltar hoje, você está preparado? Não, Jesus não pode voltar hoje. A Bíblia demonstra aqui que tem muita coisa que precisa acontecer antes, e muita coisa mesmo, calma aí. Então, mas então talvez venha essa pergunta na cabeça do ouvinte, porque a pergunta é se o anticristo já está no nosso meio, seja ele manifesto propriamente dito ou não. Na realidade, o não a gente já sabe, porque não está. Nós não vemos ainda o anticristo de forma literal. Mas se ele já está aí, e o senhor está dizendo então que ainda falta muita coisa para acontecer. O que falta para acontecer? Então, porque a gente já está vendo apostasia. Então, a gente já está vendo esfriamento. Generalizar, mas não a ponto de chegar, de fato, esse clamor e até uma apostasia mesmo, até dentro da igreja mesmo, de fato. Então, mas isso dentro da igreja não está acontecendo? Você não tem hoje aí muitos desigrejados que não querem mais saber de igreja, não querem saber mais de pastor? A irmã mesmo colocou, né, no áudio, né, que o amor está se esfriando, as pessoas estão... Então... Mas óbvio, isso também sempre houve. Sempre houve, porque aí é o espírito do anticristo é uma coisa, sempre houve. O esfriamento, o distanciamento. João mesmo vai dizer que os anticristos saíram de nós, não eram de nós. Então isso sempre aconteceu. Mas eu creio que, igual isso que você colocou aí, os desigrejados, eles são uma porcentagem pequena. Será, pastor? Eu creio que sim. Pastor, dizem. Estão crescendo, né? Dizem. Obviamente que eu não tenho uma pesquisa, muito menos científica, para comprovar. Mas há quem diga que a igreja hoje dos desigrejados é maior do que a igreja dos igrejados. Eu não acredito, não. Quem diz? Eu acho só se for o seguinte, estão chamando o cristão não praticante... Sim, mas desigrejado. Sim, mas seria isso. Mas aí... seria isso. Me desculpe quem for. Também, né, Me desculpe quem for. Mas o cristianismo genuíno é diferente disso. Você não pode ser um cristão genuíno se você já está abrindo mão de coisas que são fundamentais. Mas aí a apostasia já pode ser exatamente isso. Mas é exatamente esse o ponto. Então, mas eu não creio se a pessoa já não está... Porque antigamente você chamava o católico de católico não praticante. Hoje você tem o evangélico não praticante. Sim. Então há um esfriamento. Então, mas olha, eu acho que... Eu não sei na sua igreja, mas na minha. Quantas pessoas na igreja que Deus me deu a oportunidade de pastorear, né? Eu não gosto de dizer que é minha igreja. Mas quantas pessoas lá atrás, eu lembro do tempo do meu avô, da minha avó, falava assim, culto de ceia, meu amigo, ninguém abria mão. Eu vou participar da ceia, eu tenho que estar na ceia. E hoje? Mas olha, Jesus diz o seguinte... Se puder, ela passa 15 anos sem participar da ceia. Quem é aquele que me ama? O que tem as minhas palavras... e as pratica. Eu acho que não existe um cristianismo genuíno não praticado. Sim, mas é isso que eu estou dizendo. Então tem muita gente hoje que não está praticando. Não, mas aí... Então será que não há já aí um esfriamento? Não, o esfriamento sempre houve. Eu só não acho que tem toda essa proporção assim para a gente tratar como apostasia. Eu acho que o que não pratica, no meu entendimento, ele nem conheceu profundamente a realidade. Então, acho que nós temos muitas pessoas que não, de fato, nunca vieram a ser cristãos. Então, aí não seria apostasia, mas seria um esfriamento. Sim, um esfriamento. Eu tenho um capítulo no meu livro sobre os desigrejados. E eu recebo os feedbacks de pessoas que retornaram à igreja. Porque entenderam que realmente eu não posso ser um cristão não praticante. Isso não existe. Na realidade, saíram da igreja por um movimento e não perceberam o problema que estão causando. Você não precisa ter uma igreja para ser cristão. Você pode ser cristão em casa. Eu respondo essas questões no livro lá. E as pessoas me retornam dizendo, de fato, você tem razão. Aliás, como é que você vai cumprir doutrinas fundamentais dentro de casa? É igual aquele que diz assim, não, eu não tenho igreja, mas eu evangelizo. Você evangeliza? Evangelizo. As pessoas se convertem? Se convertem. E quando você converte, você batiza onde? E elas tomam ceia onde?
Não, mas aí eu tenho um grupinho. Se você tem um Então, grupinho... mas não precisa, não precisa se batizar, não precisa ir pra igreja, porque na realidade a igreja sou eu. Mas olha só. Não é esse o argumento que usam? Mas a igreja se reúne. Sim, mas a pergunta é se isso já não é um princípio desse esfriamento. Não, com certeza. Que tudo bem, pastor Ezequiel tá correto, já acontecia desde lá de trás. Claro, sempre. Agora, queira ou não, isso não tem crescido no meio da igreja? É mais ou menos a mesma coisa dos sinais da volta de Jesus. Sempre houve terremotos, sempre houve fome, sempre houve apostasia, etc. Só que essas coisas, guerras, etc. Só que essas coisas, no contexto de 8 bilhões de pessoas existindo, elas estão numa proporção que nunca estiveram antes, o que revela que Jesus está cada vez mais próximo. E aí um pouco da dúvida sobre o que falta acontecer, naturalmente depende um pouco da forma como você lê, especialmente o livro do Apocalipse. Tá? Tem o pessoal que é um pouco mais futurista, que coloca muito do que está no Apocalipse no futuro da nossa perspectiva. Mas de uma perspectiva historicista, que é a leitura adventista, falta muito pouco acontecer. Basicamente é só a marca da besta e fim. E ao mesmo tempo você tem uma que questão... a gente começa a olhar para essa questão da pandemia hoje, de você ir lá esticar a mão para medir a febre, ou você colocar a testa para medir, que dá um sentimentozinho no coração que está vendo um preparo para transformar isso em algo natural. Ou seja, gente, isso é normal, a gente já fez isso o tempo todo na pandemia. Sim, você tem... Por que não uma marquinha? Você tem um monte de desenvolvimentos tecnológicos, né, que a gente às vezes não discute muito, mas as moedas digitais estão aí. E, obviamente eu discordo que o Bitcoin seja a marca da besta, mas naturalmente ele é um start de uma tecnologia que pode ser apropriada pelo Estado, pela própria Igreja Católica e virar aquela coisa... Houve um tempo que disseram que era o código de barra. Enfim, tudo isso é um pouco complicado. Então, creio que uma das poucas profecias que se faltam cumprir é um pouco esta, que também é um pouco enigmática. A gente não sabe exatamente qual é o contorno prático em que essas questões vão acontecer, mas assim, é mais do que possível que isso aconteça em 5, 10 anos, ou por exemplo assim. Ainda que ocorre bem dentro de um domínio mundial, né? Exato. Pô, você não compra, você não vende. Exato. Então é uma coisa pesada. Então, mas hoje, por exemplo, você pega a China, acho que teve algum ouvinte aí dizendo que seria a China. Se você verificar hoje o que a China está fazendo até com relação à própria pandemia, todos os celulares estão rastreados, estão com um aplicativo, e que o governo chinês, com um botão, ele diz, fica em casa ou sai de casa. E ele diz o seguinte, não, você teve contato com alguém que pode ter tido Covid. Como é que você controla isso? Não, e corta o dinheiro. A hora que ele disser, se não tem dinheiro, acabou. Acabou. Como o próprio aplicativo da Bíblia, por exemplo, que na China, a Apple, a pedido do governo chinês, foi lá e extinguiu. Nenhum celular Apple na China tem mais aplicativos da Bíblia. Ninguém mais lê a Bíblia na China, a não ser que você tenha uma Bíblia física. Pois é. Isso já aconteceu há coisa de menos de um mês atrás. Então você tem isso acontecendo no país. O mundo islâmico também já vem com essas restrições aí, já há muito tempo. E agora, mais violento até, né? Eu entendo o seguinte, que isso aí é aquilo que eu disse aqui, já está criando aquele pano de fundo. Porque vai gerando essa certa normalidade, né? Assim, vamos dizer assim, não é normalidade, mas pelo menos você sabe o que é, você conhece. Olha, já acontece na China. Daqui a pouco, vem vindo aos poucos. Pode ser que aconteça assim. Gente, vamos falar a verdade. Tecnologia hoje, a gente está conversando aqui, daqui a pouco vem o Google, entra num assunto, ele pergunta, quer que eu te ajude? Você falou tal verdade, coisa. É Meu verdade. Deus do céu, você tá escutando as minhas conversas? É verdade. Como criar cabelo? Como é que você sabe que eu sou careca, Google? Que absurdo, tanto que, olha, ele entra no papo. Eu tenho orientado as pessoas que têm caminhado conosco na igreja a tenham uma Bíblia física em casa. Guarda ela aí. Verdade. Nós não sabemos se é agora, mas guarda ela aí, porque que a coisa tá esquisita, então, com certeza. Olha, temos aqui opiniões. Sabrina Brito, o espírito do anticristo já está entre nós. Sim. Mas a pessoa ainda não foi revelada. Ok. Fábio de São Paulo, no momento não está fisicamente, porém, esse demônio já age no mundo. Olha, gente, mas vamos lá, ó, só para ver se vocês entenderam a pergunta. A pergunta é se ele já está entre nós. Então, o espírito do anticristo a gente já entendeu, está entre nós. Agora, ele, o anticristo, já nasceu? Talvez até mudar a pergunta aqui, ó. O anticristo já nasceu? Nasceu na Argentina? Ele já... Desculpa. Mas tá aí. Jean Salgado, o anticristo será um poder político. Também. O falso profeta, um poder religioso. O mistério da iniquidade já opera e estamos caminhando para o fim. Todas estas coisas estão se convergindo em Cristo, Maranata. Foco na Bíblia. O sistema de preparação para o anticristo agir no mundo já está em curso, mas a figura humana ainda não. Então, o ainda não aqui, foco na Bíblia, né, que é o codinome que aparece. O ainda não ele não nasceu.
Ok? Então manda aí pra gente. Você entende que ele nasceu? Alda Coelho Ramalho. O anticristo vai cativar muita gente, sem dúvida. Opa, peraí. Voltou. Vai cativar praticamente o mundo todo. Olha aqui, olha o Henrique Martins. O anticristo é um chinês. E aí viramos agora contra a China, né? Ângelo César Paula. Pra mim, o espírito do anticristo é o islamismo. Olha, então já surgiu um novo nome aqui. Porque se opõe e nega a divindade de Cristo. No catolicismo não vejo isso, apesar da idolatria. Agora, quem é, eu já não sei. Bom, aí surge essa questão do Islã. Certa vez eu ouvi um pastor falando sobre o assunto e ele defende toda uma tese de que o anticristo será islâmico, será um muçulmano, mesmo porque ele faz a colocação no que diz respeito à agressividade, né, do mundo islâmico, decapitar cristãos. Ou seja, eles não têm medo para isso, ou seja, eles vão e fazem mesmo. Então, há realmente uma teoria com relação a isso. Senhores. Então, eu quando olho Apocalipse 13, por exemplo, eu vejo aqui, inclusive teve um ouvinte que disse que o anticristo é o falso profeta. Não, são pessoas diferenciadas. Você tem a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. A gente vai ver aqui no versículo 12, no capítulo 13, que o texto está dizendo o seguinte, ó, que o falso profeta exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Então você tem o cabo eleitoral aí, que vai levar as pessoas a adorarem o anticristo. Aí eu volto naquela ideia que eu até entendo que o anticristo não vai ser uma figura religiosa. Ele vai dominar sobre tudo. Mas o falso profeta que vai fazer esse serviço aí, o religioso em si. Então eu creio que o anticristo vai ser uma figura, claro, um dominador político, militar, olha aí, com todo o poder, a ponto até de levar o Islã a entender que ele talvez seja o Messias deles. Por conta dessa então, ação, a possibilidade de ser o Islã, o senhor não acredita? O senhor acredita que o Islã pode ser levado a... Isso. Mas pode ser também? Olha, então, olhando por aqui, eu creio que não. E até com Daniel 11, que eu disse lá que o texto vai dizer que ele não ele não teme a Deus nenhum. Ele não teme a Deus de ninguém. Então ele não tem nem Deus. Ele quer ser adorado como Deus, vai se assentar no templo de Deus, vai ter lá o seu templo, vai fazer os seus discursos de lá, profanando tudo, e vai ter um crédito tão grande que vão dizer assim, poxa, não é possível, vocês saíram por Deus. Ninguém é. A posição do islamismo nessa discussão toda é uma posição um pouco complexa. Sem sombra de dúvida, o islamismo, e aqui digo também com respeito, tanto quanto em relação ao catolicismo, também é uma religião anticristã, mas não cumpre esta imagem mais ampla do anticristo, tá? Por exemplo, uma outra coisa importante de entender, mesmo independentemente de interpretação, que existe uma tríade falsa no livro do Apocalipse, que é uma contrafação da verdadeira trindade. Então você tem o Pai de Jesus Cristo sendo contrafeito através do dragão, você tem o Cristo sendo contrafeito através da primeira besta e o Espírito Santo contrafeito pela segunda besta. Veja que, por exemplo, a segunda besta, ela faz cair fogo do céu, como o Espírito Santo fazia lá cair no Elias, Pentecostes, etc. O Elias que havia de vir, né? Exato. Uma outra questão. O que há de facilitar até a crença dos judeus. Nossa, fez descer fogo do céu. Exato. Então, esse é o Elias que havia de vir. Exato. E aí, por exemplo, a primeira besta, ela recebe uma ferida de morte e ela ressuscita. Então, ela é uma paródia de Cristo, né? Inclusive, nós entendemos que isso se cumpre no catolicismo romano, que hoje já não tem o poder que tinha na Idade Média, mas voltará a ter. Na cura dessa ferida, dentro da nossa percepção, respeitando a visão contrária. Então é importante levar em conta esse tipo de coisa, que o Islã não oferece algo desse tipo para o cumprimento. Então, ou seja, ele poderia participar do processo, mas não que seria... Mas não é o anticristo. Ok, bom, vamos fazer o seguinte, nós temos aqui muitas opiniões, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos para o terceiro bloco, onde teremos aí a participação do pastor Paulo Miranda, também nos ajudando a fomentar o debate. A sua opinião ela é fundamental para nós, então já surgiu aqui China, surgiu o Islã, surgiu a Igreja Católica e para você, o anticristo já está no mundo? Nós queremos a sua opinião através das mídias sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Eu Tô Na Vida, e também através do WhatsApp da Vida, que é o 12 99747 2010. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já.
paz. Aqui é o pastor Cláudio Apolinário. Preste atenção. O rei precisa de você. O reino precisa de você. Deus nos chamou para um propósito: pregar o verdadeiro evangelho de Cristo. Temos recebido muitos testemunhos e acredite, você é o grande responsável por tudo que está acontecendo. Sempre que você contribui, mais vidas são alcançadas e Deus se alegra de cada um de nós. Deus tem colocado em nosso coração o desejo de avançar, de ver mais vidas sendo alcançadas, e eu quero te convidar para este desafio. Contribua, faça o seu Pix agora no doe@biblicavida.com.br, chave e-mail doe@biblicavida.com.br. Vidas estão sendo transformadas e a sua contribuição nos dará a oportunidade de avançarmos ainda mais. Faça parte deste movimento, faça parte deste propósito e que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos. Bíblica Vida. Muito mais vida. Muito mais bíblica. Instagram da Vida? @eu tô na vida. Hashtag tô seguindo. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana ou do mês, escolha sempre o Hortifruti Oriente. Aqui tem açougue, supermercado e padaria. E ainda você encontra qualidade e economia todos os dias. Trabalhamos também com cestas básicas e contamos com serviço de delivery e retira. Faça seu pedido pelo nosso novo número de WhatsApp, 12 97405 1532. E receba suas compras no conforto da sua casa. Consulte condições. Hortifruti Oriente, em São José dos Campos. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Você já parou para se perguntar como será a vinda de Jesus? Quem são os anjos? Eles estão entre nós? A Trilha 7 disponibiliza todo esse conteúdo e muito mais dentro de uma plataforma para você aprender tudo sobre a palavra de Deus. Acesse agora trilha7.com.br ou manda um zap pro 11 93355 6677 para fazer a sua assinatura. Trilha 7, trilhando o caminho através da palavra. Rádio Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. Plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho e ser mesária voluntária. Adotar novos hábitos, fazer novos amigos e ser mesário voluntário. Comer, rezar, amar e ser mesária voluntária. Acrescente uma missão importante na sua vida. Nas próximas eleições, seja mesária ou mesário voluntário. Cadastre-se em justiçaeleitoral.jus.br/mesário ou pelo seu aplicativo e título. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Sintoniza aí. É tudo de bom. Você já baixou o novo aplicativo da Bíblica Vida? Um aplicativo para você ficar por dentro de tudo. Tudo mesmo. Tudo que rola na Bíblica. No aplicativo, você se inscreve para os cultos, assiste as transmissões ao vivo, lê devocionais, faz seu pedido de oração e se conecta com a galera da Bíblica. Baixe agora o aplicativo Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Muito mais vida, muito mais bíblica. E Cláudio, temos visto aí muitos testemunhos, né, dos nossos ouvintes, depois que a Bíblica Vida começou a ter a programação aqui na Rádio Vida, né? Muitas vidas voltando para Jesus. É verdade, Simone. Olha, eu confesso para você que eu gosto muito do debate. O debate, ele chama atenção, o debate nos fomenta, nos traz essa discussão gostosa, mas o clamor pela vida, às 7 da manhã, às 18, à meia-noite, nós temos ouvido testemunhos. Todos os dias, quando eu chego aqui às 7 da manhã, já tem mensagens de pessoas de madrugada, pedindo oração, demonstrando aí o momento que estão vivendo. Então nós temos nos tornado efetivamente, como Bíblica Vida, uma família na vida dessas pessoas. E uma família independente de placa de igreja, de denominação, mas uma família que entendeu que somos um corpo, que somos um povo, que somos uma família, que somos de Cristo. Então eu tenho brincado bastante. Brincado não, eu tenho até uma mensagem que eu falo sobre isso, fugindo do evangelho do gueto. Não é aquele evangelho de não é a minha igreja, é o meu gueto, é o meu negócio. Não,
é Cristo, é o reino, e nós temos visto muitas pessoas sendo abençoadas através da programação. Semana passada recebemos com muita alegria um testemunho de uma pessoa dizendo que ouvindo o clamor pela vida, ouvindo as orações e mandava os pedidos de orações, e uma pessoa próxima dela que ela orou foi curada de câncer. Então eu creio que Deus faz, o Deus que nós servimos é um Deus de cura. Amém. Então eu creio que Deus cura, que Ele transforma, que Ele liberta, casamentos sendo restaurados, famílias dizendo: pastor, há 16 anos eu não participava da ceia, 2 anos eu não participava da ceia, voltei a congregar. Então tem sido uma bênção para nós. A Rádio Vida é uma bênção, a Rádio Vida por muito tempo, uma rádio que abençoou muita gente através das músicas, mas a partir do dia 10 de março, a Bíblica Vida assumiu parte da programação. 7 da manhã, 18 horas, meia-noite de segunda a sexta. Nos sábados, das 10 ao meio-dia, e agora da 1 da tarde até as 3 da tarde, com o Juntos em Família, um programa para ajudar você a se relacionar melhor com a sua família, e o Se Liga na Vida para os jovens, ou seja, levando os jovens a viver uma vida com Cristo. E a transmissão dos cultos, no domingo das 10 ao meio-dia. Então essas programações, elas efetivamente têm ajudado muitas pessoas a terem a sua vida transformada. Inclusive teve um ouvinte que ele falou que estava desistindo de tudo, mas ele voltou para Cristo ouvindo o clamor pela vida. Glória a Deus, glória a Deus. Então, querido, se você tem visto isso, eu quero te convidar a fazer parte deste mover, a fazer parte deste movimento no reino, que você possa ser um investidor através da sua contribuição. Então você pode contribuir através do Pix, que a chave é e-mail doe@biblicavida.com.br. Doe de doação, D-O-E, doe@biblicavida.com.br. Então vá e faça o seu Pix. Se você puder, pare um tempinho agora, faça agora. A sua ajuda é fundamental. Pastor, é fundamental para quê? Para que nós possamos avançar, para que você possa fazer junto conosco parte deste movimento de levar as pessoas a viverem o verdadeiro Evangelho de Cristo. Gente, pregar o verdadeiro Evangelho, principalmente nos dias de hoje, não é fácil. Não é fácil. Mas que Deus nos dê graça e que você faça parte deste mover, deste movimento que Deus tem enviado através de nós, fazendo a sua contribuição. doe@biblicavida.com.br, chave e-mail, ok? Vou repetir, doe@biblicavida.com.br. Vida FM. Aqui tem debate. Debate da vida. Estamos de volta com Debates da Vida. Você continua aí, ó, participando junto com a gente, mandando seu áudio. Pode mandar vídeo também pelo 12997472010. Já participou da nossa enquete lá no nosso YouTube e também lá no nosso Facebook? Participe da enquete também. Pode também dar aquele joinha lá na nossa transmissão no YouTube, né? Pessoas que entram lá, vão assistir ao debate, esquece de dar o joinha, né, Cláudio? Exatamente. Então entre aí, ó, faça tudo isso aí. Você vai entrar, confira se você está inscrito, clica no sininho, clica no joinha e vai na sala de chat aí também, bate um papo com a gente aí. E se você estiver assistindo através do celular, clica em compartilhar. Você vai ver que ele já aparece para você o logotipo do WhatsApp. Clica no WhatsApp e manda. É enviado no máximo para 5 pessoas. Então manda de 5 em 5, mas divulgue aí, certamente você vai nos ajudar a crescermos aí, a levarmos mais pessoas a conhecerem mais sobre o reino e sobre os assuntos que nós temos discutido. A nossa enquete aqui no Facebook está 78 dizendo que sim, que o anticristo já está no mundo, tá? Então vamos traduzir a pergunta. O anticristo já está vivo? Então, se você acredita que sim, responda sim aí, 78-22. E no caso do YouTube, 71-29. 71 estão dizendo que sim, que o anticristo já está vivo, o anticristo já está no mundo, e 29 estão dizendo que não. A sua opinião, repito, ela é importante, ela é fundamental para nós, ok? Nós vamos ter agora, neste bloco, no terceiro bloco, a participação do pastor Paulo Miranda, que também vai nos ajudar aí a fomentar o debate de hoje. Então nós queremos já cumprimentá-lo. Ele terá inicialmente de 3 a 4 minutos para fazer a sua consideração inicial e depois ele continua conosco aqui no nosso debate. Pastor Paulo, bom dia, satisfação tê-lo conosco. Bom dia, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe, uma alegria poder participar mais uma vez aqui dos debates da vida, parabenizar o pastor Cláudio e toda a banca que está aí, o pastor Ezequiel, o pastor Fabrício e toda a equipe por trás aí que faz esse brilhante programa aparecer. Deus abençoe, uma alegria estar aqui. O tema é forte e eu quero dar aqui a minha cooperação
no debate nesta hora, né? Nós estamos falando se o anticristo já está na Terra. Então, eu vou ler aqui alguns versículos, pastor Cláudio, que nos aponta mais ou menos o tempo, né, que o anticristo estaria se manifestando na Terra. Então, por exemplo, quando eu leio lá, 2 Tessalonicenses, o versículo já bastante citado aí pelos nossos colegas pastores, o capítulo 2 e o versículo 3, né, que diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui, para mim, eu entendo que aqui está apontando um tempo do aparecimento da pessoa do anticristo. Porém, a apostasia nós já temos acontecendo desde sempre, vamos dizer assim. Alguém está sempre se apostatando da fé. Porém, o apóstolo Paulo, ele faz uma ressalta aqui quando ele escreve que é a apostasia. É uma apostasia diferente do que nós temos conhecido. Eu entendo que vai haver um tempo assim muito forte, de muito entendimento de que as pessoas estão se apostatando da fé. Então, esta observação no texto, a apostasia, significa dizer que é algo que aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão guardados para o dia da salvação, certamente saberá esse tempo da apostasia. O outro versículo que aponta também o surgimento do anticristo é Mateus capítulo 24, 21 e 22, que o próprio Senhor Jesus fala que nesse tempo é o tempo da grande tribulação. Esse também seria, vamos dizer assim, um dos ponteiros do relógio que o anticristo estaria surgindo. E aí, o terceiro, eu volto aqui para o mesmo capítulo 2 de 2 Tessalonicenses e o mesmo capítulo 3, que nós acabamos de ler, por sinal, mas eu vou ler somente a parte B, a apostasia. E se manifeste o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Uma coisa. Eu quero dizer que o filho da iniquidade, quando você vai lá para o grego, essa palavrinha, ela vem para nós como anomia, que significa o homem sem lei. Quando este homem, a pessoa do anticristo, aparecer, não vai haver tribunal de Haia, não vai ter os tribunais que regem os tribunais internacionais e muito menos os tribunais dos seus países, né, com as suas legislações, com as suas leis. Para este anticristo, nada disso terá valor. Então, eu acredito até que eu não posso apontar ainda que o anticristo já está entre nós. Porém, também não posso dizer que ele já não tenha nascido. Porque, como nós temos ouvido aí no debate, está muito claro que nós estamos perto do fim. Nós estamos nos princípios das dores, né? E eu acho interessante, pastor Cláudio, nós falarmos desse assunto, porque não é só de hoje de que se fala disso, né? Eu quero trazer aqui à memória, lá na década de 70, em 76, foi feito o filme A Profecia e depois, logo também o livro de David Stelzer, não é isso? E na época foi feita uma pesquisa e que teve um disparo de venda da Bíblia Sagrada, porque as pessoas ficaram interessadas em saber sobre o tema do anticristo. Então, inclusive, houve uma popularização do número 666, tanto por causa do filme, por causa do livro também, que foi lançado lá na década de 76. Então, o assunto, ele é tanto de interesse dos cristãos, também de interesse da ficção, porque são feitos filmes, livros, histórias, mas, na bem da verdade, nós sabemos que
todo mundo tem interesse pelo assunto, todo mundo tem uma preocupação com o assunto. Maravilha. Bom, opiniões iniciais dadas então, pastor Paulo Miranda trazendo aqui um posicionamento que no ponto de vista dele não há como se afirmar, ou seja, então, não vou dizer que é uma posição em cima do muro, mas é uma posição dizendo o seguinte, ó, não é possível nem afirmar e nem negar. Ou seja, então não tenho como fazer essa afirmativa. A tua opinião também é muito importante para nós. Nós temos aqui alguns áudios, Simone. Então vamos aos áudios e eu leio algumas opiniões. Vamos lá, o Vitor de São José dos Campos e o Fábio de Campinas. Bom, aqui é o Vitor de São José dos Campos. Eu acredito sim que o espírito do anticristo já está sim reinando no mundo, porque as leis que está sendo criada contra a igreja, contra a família, eu acredito assim que o espírito do anticristo já está reinando. Paz e graça, vida. Aqui é o Fábio de Campinas. Então, é difícil saber se a pessoa do anticristo está na Terra, né? Agora falar que o sábado também é selo do anticristo, enfim, como afirmam os adventistas, eu não concordo não. Mas o sistema do anticristo está na Terra. Agora, se ele está, é difícil saber, né? Tá bom? Deus abençoe. Maravilha, Jean Salgado. Deus limitou o poder do diabo, mas o devolverá no fim por um pouco de tempo. Neste período, o anticristo fará sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. A ONU 2030 está aí. Tânia Leico, o espírito do anticristo está agindo aqui na Terra. Segundo o matemático Isaac Newton, o fim será em 2060. Aí começam os apontamentos de data, né? Isso é um perigo, né? Se ele estiver certo, então o verdadeiro anticristo aparecerá no ano de 2053. Bom, então se for isso, nós seremos arrebatados em 2053. Então o anticristo, dentro dessa colocação aqui, já está por aí, né? Já tá vivo, pelo menos, né? Para quem é pré. Para quem é pré. Tem esses problemas. É verdade, ainda temos mais essa ainda, né? Esse é uma outra discussão. Ele pode ter novinho quando isso acontecer, ele pode nascer daqui a pouco. Pode ser também. Wagner Garcia Correia, ele já está entre nós faz tempo. Olha o que está acontecendo no mundo. Só não vê quem não quer. Bom, aí eu acredito que aqui, Wagner, o apontamento do pastor Fabrício é de que o espírito do anticristo já está entre nós. Gente, o mundo já no maligno, pelo amor de Deus. E faz tendência da queda. Não vamos esquecer isso aí. Exato. O Valdir Machado faz uma pergunta. Parabéns pelo tema escolhido. Muitos têm comentado em nomes, religião, mas como saber os sinais? Nos oriente, por favor. Legal, então eu paro aqui nele para ouvi-los, porque aqui ele está pedindo uma orientação. Olha, então eu não sei o nome, eu não sei a religião, eu não sei de onde vem, se ele é brasileiro, se ele não é, porque até brasileiro já chegaram a dizer que ele era, né? Hitler, já disseram que ele seria talvez aí a figura do anticristo, né? Pelos posicionamentos dele. Então, como saber os sinais? Nos orientem, por favor. É aquele que está contra Cristo e se coloca no lugar de Cristo. Então, tudo que é contra o ensino, a pessoa, a salvação em Cristo, etc., é anticristo. E em especial aqueles que tentam se colocar no lugar de Cristo e se oferecer como eu sou a salvação, eu sou o caminho no lugar de Cristo. Tá, e quando eu coloco anticristo, eu estou colocando não apenas contra a pessoa de Cristo, mas contra valores cristãos? Geral, porque no fim essas duas coisas se miscuem. Então, ou seja, a pessoa pode não se colocar como, olha, eu sou o anticristo, eu não sou... Olha, não, Cristo, não tenho nada a ver com isso. Mas existem alguns valores que a gente vai deturpando. Eu não sou contra Cristo, eu odeio Deus, família, Bíblia... Pronto, ponto. Então acho que aí a gente resumiu bem. E você tem que seguir a mim, ainda completa, né? Eu tenho que ser seguido. Então, acho que é por aí mesmo. São falsos cristos, né? Falsos mestres, exatamente. Aquilo, como o próprio João vai dizer, que aqueles que negam, né? Negam o filho... Aliás, é o islamismo, né? Quando você entra lá na mesquita. Na mesquita, tá escrito lá, Deus não tem um filho. Eu não me lembro. Eu estive numa mesquita aqui no Brás, inclusive. Não, mas isso lá aquela capela da Meca, uma coisa assim. Que tem o dourado em cima, lá, meu Deus, eu esqueci o nome. Isso ali, ó. Diz que quando você entra lá, eu nunca fui, né? Mas eu estava escutando o pastor dizer isso, que você entra lá e está escrito bem grande assim, Deus não tem filho. Então, é uma negação, você está negando que Deus não tem filho. João vai dizer isso. Aqueles que negam que Jesus Cristo é o filho. Aliás, ele vai deixar isso, ó. Todo espírito que procede de Deus confessa que Jesus Cristo
é o Filho de Deus. Agora, aquele que não confessa... Aliás, há uma grande confusão aí. Tem gente que acha que João estava falando de demônio, né? Eu já vi gente endemoniada e quem está expulsando o demônio dizer assim, nossa, será que é demônio mesmo, não é? Aí fala assim pro demônio, fala que Jesus Cristo veio em carne. E o demônio fala, veio. Ixi, então não é, né? Mas João não estava fazendo referência a demônios, mas o espírito do anticristo. Aliás, é Marcos capítulo 2, onde um demônio vai dizer para Jesus, bem sei quem és, o santo de Deus. Então, é claro que o demônio fala que Jesus vem em carne. Claro, agora no capítulo 4 da 1 João, amados, não creiais a todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e eis que está no mundo. Então, aqui, aquela diferenciação que a gente fez aqui no começo. Entre o espírito do anticristo e já está. Então, o que é que já está? Sim, esse espírito que é contra. Ou seja, então é uma construção contra o Cristo e contra os valores do cristianismo. E há de se manifestar aquele... E vai se manifestar que há em de uma dominar, pessoa. Exatamente, encabeçar toda esse conceito diabólico, esse processo demoníaco no fim dos tempos. E é importante lembrar que esse verbo confessar aí, ele coloca uma solenidade nesta afirmação. Não é a mera capacidade de afirmar que Cristo veio em carne, como os próprios demônios têm. Fizeram, exatamente. Mas é uma confissão da fé, uma confissão de quem nisso de fato crê, que tem que ver com a morte e ressurreição de Cristo. Porque se ele veio em carne, é porque aí ele pode morrer e ressuscitar por nós. Inclusive, nesse ponto específico, João estava aqui indo contra o pensamento gnóstico. Que já era forte ali naquele tempo. De que Jesus, essa entidade, não teria vindo em carne realmente. Exatamente. Isso tudo seria uma metáfora, não para ser tomada literalmente. Que o corpo de Cristo nem era uma realidade, que a matéria é completamente... Exatamente. Maravilha. Chico Tião, vamos... Já passo pro senhor, pastor Paulo. Já passo pro senhor. Só ler essa opinião do ouvinte, então, aqui, ó. Chico Tião, vamos aprender aqui se está ou não. Pois tem muitos no YouTube afirmando que é o JC, ou Jared Kushner, ex-secretário sênior da Casa Branca. Tudo indica que é, mas pode ser um engano. Para mim, o tio Bill está mais para tal. Vamos lá, então, pastor Paulo Miranda, pois não? Pastor Cláudio, eu queria fazer uma observação. Eu percebo que muitos comentários que entraram, as pessoas estão confundindo o espírito do anticristo com a pessoa do anticristo. Sim, exato. O espírito do anticristo já está operando no mundo desde o pecado. Então, você que está nos assistindo, nos ouvindo através da rádio, assistindo através do YouTube, assim, o espírito do anticristo já está espalhado e tem os seus trabalhadores, que são os falsos profetas, a falsa igreja que está operando. E uma outra observação que eu quero também observar aqui, que eu quero explanar, é que tem-se uma ideia, ou parece pelo menos, que as pessoas entendem que o anticristo ele chegará derrubando a porta. E quando, na verdade, nunca devemos esquecer que ele é o espírito enganador. Sim. Ele vai tentar enganar a igreja do Senhor até o fim. Então, não adianta a igreja ficar esperando alguém muito ruim que vai surgir, seja em qual América do mundo vai ser, não adianta. Vai ser alguém que vai afofar todos os lados. Na realidade é o contrário, né? Ou seja, ele surge como sendo o salvador da pátria. Né? Depois dos 3 anos e meio... Isso, depois dos 3 anos e meio é que aí... E no engano, interessante que o próprio termo, a etimologia de engano, né? E ganho. Aquele que engana dá ao enganado o que ele está querendo. Só que é um engodo. É uma coisa fora de série como é que o diabo trabalha, né? E vai ser assim mesmo. O anticristo surge nesse cenário. O salvador da pátria, tudo que nós precisávamos. Aí ele vai vir para dar o que queríamos. Uma coisa interessante é que saiu o laço armado. Em 2 Tessalonicenses, a palavra para a manifestação da vinda do anticristo, do iníquo,
é parousia, que é a mesma palavra para a vinda de Cristo. Então, uma das teses entre alguns adventistas também é essa ideia de que o próprio Satanás vai usar essa figura para, de alguma maneira, imitar como se fosse a volta de Jesus ou como se fosse o Salvador. Claro que é um pouco complexo você colocar tudo isso num pacote só. Como o pastor colocou muito bem, Daniel, capítulo 11, coloca uma figura um pouco diferente, aparentemente, ali, né? Que é um pouco de onde Paulo tira a ideia do iníquo aqui. Então é um pouco difícil você fazer realmente o quadro completo e complexo desse anticristo. A gente também demanda um pouco dessa sabedoria para que quando aconteça ter o discernimento. Aham, exatamente. Bom, nós temos aqui 2 ouvintes que eu quero colocar. Um é de Ouro Preto, Minas Gerais. Minas Gerais. O Gustavo de Abreu. Então vamos colocar ele aqui. Sabe o que é K de quê? K de quê? Não sei não. Por causa do quê? Aí, ó. K de quê? Ou popopó. Popopó. Você pode fazer café. Eu posso pôr o pó? Aí o outro responde, popô. Picoai. Pode pôr. Picoai. Picoai, Picoai é pica o alho. Isso. Eu já tô bom no mineirês aí. Esse pensa com Então vamos ouvir aí o Gustavo de Abreu e também o pastor Alex também dando a sua opinião. Vamos lá. Bom dia, Rádio Vida. Aqui é o Gustavo de Abreu de Ouro Preto, Minas Gerais. Bem, eu creio que nós estamos caminhando para um futuro governo do anticristo, né? A gente está tendo apostasia, mas a apostasia não é só apostatar da igreja, mas é a mentira pregada no meio de nós. Agora estão mudando o nome de Jesus, né? Antes era Yeshua, agora é um tal de Yahshua, né? Não faz sentido, né? E isso tudo eu creio que seja preparação para o anticristo. Um grande abraço. Graça e paz, aqui é o pastor Alex. Gostaria de deixar a opinião que o anticristo já está por ser revelado, na minha opinião, mas que tudo já está preparado. A Bíblia vai falar que haverá um momento preparatório para que ele venha se manifestar, mas a tecnologia, as enfermidades, a crescente de tudo aquilo que nós temos visto já é o preparo para o anticristo. Deus abençoe cada um. Bom, temos aqui o Fábio Linhares dos Santos. Esse mundo jaz no maligno, é só olhar ao redor e tudo o que está acontecendo. Os maiores culpados são as pessoas que não se posicionam. Henrique Martins, o anticristo pode ser o Lula. Jesus amado, o povo é criativo demais, né? Se a besta tivesse 9 dedos, eu concordaria. Olha, tem gente que brinca, né? E fala assim, não, besta é quem decide votar nele de novo, né? Mas aí é brincadeira do povo, né? Ângelo César Paula, João disse que viu as almas dos decapitados por não negar a Cristo, e o Alcorão diz que aquele que é infiel deve ser decapitado. Isso é só um dos motivos que eu acredito vir do islamismo. Júlia, olha, eu não sei se vem do islamismo, mas que o islamismo vai ser um braço forte para matar tudo que é crente, vai, viu? Júlia, pelo já que tem vejo... sido, né? Já tem sido, né? Tem um lado positivo do Islã, que não é ruim a gente deixar de dizer, né? Tem muito islâmico pacífico, etc, todo respeito. Sim, mas isso é importante ressaltar. Mas né? esse lado radical é pesado mesmo. Exato. Júlia, eu acho que essa frase já foi um pouco de medo, não foi não, pastor? Eu tô falando aqui, daqui a pouco me pegam aí na porta, né? Mas vamos lá. Júlia, pelo que vejo, o caminho está sendo preparado. Como, por exemplo, vejo muito na internet as pessoas preferirem mais o diabo do que a Deus, onde o certo se tornou errado e o errado se tornou certo. Orosemir de Taubaté, eu creio que esse anticristo não se manifestou ainda. Ele está embutido em uma grande autoridade na terra. Sidney Santos, creio que o arrebatamento está próximo e por isso creio sim que ele já está entre nós, mas não se manifestou ainda. Pastor Fabrício, pastor Ezequiel e também o nosso pastor Paulo, vou tirar até o Ezequiel, porque o Ezequiel já respondeu que está mais próximo. Mas vocês acreditam também que está distante, ou seja, não vem nessa geração? Isso não acontece nessa geração? Então, eu acredito que é possível que aconteça nessa geração. Aí a questão é se vai se acelerar esse processo que a gente já vê que já vai tomando forma aí e até chegar nos finalmente, né? É difícil a gente bater esse martelo aí mesmo. Tá, mas em termos de sentimento, o senhor acredita que ainda está mais longe? Ainda está um pouquinho mais afastado? Olha, vamos tentar colocar uma régua? Mais de 50 anos ou menos? Olha, eu acho que... é o achismo mesmo, não tem como não ser achismo. É achismo, mas é mais de 50 ou menos de 50? Eu acredito que é menos de 50. Em menos de 50?
Ou Acontece. até 50, vamos colocar Ou assim. até 50. Eu acredito que sim. Pastor Paulo. Eu acho que se nós observarmos, se Deus permitir a tal da Agenda 2030, não sei se alguém já ouviu falar, aí a régua vai ter que diminuir. Mas eu acredito que... Foi boa essa, a régua vai ter que diminuir. Não sei se ouviram falar a tal da Agenda 2030. Dentro desse padrão aí, eu acredito aí que é possível que ainda nessa geração aconteça, apesar de o tempo não estar determinado a nós, né? Mas menos de 50, o senhor acredita? Na média. Ok. Pastor Ezequiel. Eu creio que essa é uma tensão entre a iminência da volta de Jesus e o tempo que resta para isso acontecer. Creio que isso pode acontecer no futuro muito breve, algo como 2, 3, 4, 5 anos, como pode demorar 100, 200 anos. E a nossa função é preparar a nossa geração e a próxima para estar pronta, aconteça o que acontecer. Ok, mas a sua expectativa... que venha bem antes de 50 anos. Bem antes de 50. Jesus Cristo volte. Ou seja, então pode acontecer com 200. Sim. Pode acontecer com 2000. Sim. Mas a tua expectativa é que aconteça antes. É que antes de 50 aconteça. Ok, gente. Pastor Paulo, então vou fazer o seguinte, vou lhe dar aí 2 minutos para suas conclusões finais. O sentimento, então, dos 3 convidados nossos é que antes de 50 anos, Jesus volte, portanto, se manifeste o anticristo e tudo aquilo que a gente já fala aí, trata sobre a questão aí do fim dos tempos. Eu gostaria, então, de ouvir o pastor Paulo por 2 minutos e nós já vamos para o próximo bloco. Muito bem. Vou deixar aqui bem claro que é uma posição que pode ser, né? Senão domingo o povo está me cobrando aqui, o senhor deu a data. Mas pode ser, né? Bem, muito bem, eu quero fazer minhas considerações finais, porém, trazendo uma observação aqui de Apocalipse capítulo 13, versículo 17, que muitas pessoas, elas dizem assim, poxa, você vai pôr o número da besta na mão ou na testa, como é que vai ser? Quero fazer uma observação que o texto não diz exatamente que vai ser o número 66. Depois você pode ler na sua casa, porque a Bíblia diz que pode ser o nome da besta e também pode ser o numeral da besta. Fica esse algo interessante de Apocalipse 13, 17. Bem, a nossa posição final aqui é que nós estamos esperando o Senhor Jesus vir buscar a sua igreja. Nós acreditamos que esse evento, esse glorioso evento já está muito próximo e que é tempo de estarmos em todo tempo em alerta sobre tudo que tem acontecido no mundo hoje. Nós tivemos a oportunidade de falar aqui sobre os apontamentos dos tempos, né? Uma coisa que nós temos visto muito é realmente esta questão do homem iníquo, que é o homem sem lei. Hoje já está uma dificuldade viver no mundo, porque os homens não respeitam mais as leis. Imagino, então, que é uma preparação, aí um tapete vermelho para o anticristo. Então, igreja do Senhor que está aí nos ouvindo, guarde a sua fé, né? Porque em breve o Senhor Jesus voltará para nos levar em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor Cláudio, pela oportunidade. Obrigado, querido. Suas mídias sociais. Se alguém quiser falar conosco, pode procurar lá, @PauloMirandaPastor, que é o Instagram, e também tem o Instagram da igreja, @Igreja Salém de Paz, tanto no Facebook como no Instagram. Que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, querido. Obrigado pela sua participação. Nós vamos então a um rápido intervalo. Voltamos com mais um bloco discutindo este tema. O anticristo já nasceu? O anticristo está no mundo? A sua opinião, ela é muito importante para nós. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. O Terapia de Casais cresceu. A nossa família aumentou. Oh, chora não, papai tá aqui. E como não dá mais pra tirar as crianças da sala... Menino, não corre na sala, vem cá. Que tal aprendermos todos juntos?
Juntos em família. Todo sábado, 1h. Chama todo mundo e vamos aprender mais sobre a vida da família cristã. Vida. Tudo de bom. O mundo moderno trouxe conforto e tecnologia. E junto com tanta inovação, veio a ansiedade, a angústia, a depressão e outros transtornos que passaram a fazer parte da nossa vida. Clínica Novo Sentido. Equipe altamente qualificada em diversas abordagens, obtendo de volta o melhor de cada um de nós. Marque sua consulta. Nós queremos te ouvir. Mande um WhatsApp para o 12996604433. 12996604433. Clínica Novo Sentido. Se ame, se cuide. Música boa, toca na vida. Você tem vontade de extrair ao máximo os ensinamentos de um texto bíblico? A Teológica Vida pode te ajudar. Conheça o curso avançado em teologia e aprenda a Bíblia de uma vez por todas, passo a passo. A matrícula é 100% gratuita e você só investe no material didático. São 3 livros com 48 matérias que você recebe em sua casa. Mande um WhatsApp para 11 93355 6677 e matricule-se já. Teológica Vida, o seu lugar de aprender mais. facebook.com/eutônavida. É só curtir e compartilhar. Nossa, que calor. Quando o calor aperta, nada melhor que o conforto de um ambiente climatizado. Ah, que alívio. A SLG Service é uma empresa especializada em ar-condicionado de todas as marcas e modelos. Se o problema é climatização, chame a SLG Service e peça sua cotação. 12996388808. SLG Service. Você tranquilo no inverno e no verão. Siga a gente no Instagram, @SLG Service. SLG Service, ajudando a melhorar o clima. Vida! Tá todo mundo ouvindo? Tudo de bom! Você já baixou o novo aplicativo da Bíblica Vida? Um aplicativo para você ficar por dentro de tudo. Tudo mesmo. Tudo que rola na Bíblica. No aplicativo, você se inscreve para os cultos, assiste as transmissões ao vivo, lê devocionais, faz seu pedido de oração E se conecta com a galera da Bíblica. Baixe agora o aplicativo Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Muito mais vida, muito mais bíblica. E tá chegando a segunda imersão Trilha 7, né, Cláudio? Meu amigo, eu vi que o pastor Fabrício aqui até... Olha, até uma despertar, tá aqui meio cochilando, né? Até acordei. Em segunda imersão Trilha 7 com o tema Defenda a Sua Fé. Exatamente. E aí, pastor Fabrício? Olha, vai ser bênção. E se tiver aquele presencialzinho ainda no dia do painel, hein? Dia 9. Opa. E aí vai ser bom demais, hein? Aí vai ser bom demais. Gente, ó, então guarda isso no seu coração. Dias 30 de novembro, é o último dia de novembro, dia 1 e 2, depois dia 7, 8 e 9, será a nossa segunda imersão Trilha 7 com o tema Defenda a Sua Fé. Você tem a verdade ao seu lado? Você tem essa convicção? Peraí, a verdade é a palavra de Deus, é a Bíblia, é a minha fé em Cristo Jesus. Então você precisa aprender a defender a sua fé. Então nesta imersão que acontecerá os dias 30 de novembro, dias 1, 2, 7, 8 e 9 de dezembro, nós estaremos reunidos para uma grande imersão. Serão 5 palestras, 5 palestrantes, entre os quais o nosso titular, pastor Fabrício T. Costa. Opa. Ok, que estará conosco aqui. Amém. Qual que é o tema da palestra? A melhor defesa é o ataque. É o ataque. Então, ao menor sinal de ataque, prossiga com a batalha. É isso aí. Então ele vai estar aqui ministrando também. Então, pastor Egnaldo, pastor Lucas Rezende, pastor Richard Godoy, pastor Arthur. Então é um time que estarão aqui falando sobre este tema. Defenda a sua fé. E no último dia 9, nós teremos o nosso painel, ou seja, onde todos eles se reúnem e nós vamos responder as perguntas dos ouvintes, as perguntas de todos que participarem da imersão, e estamos aí, tudo indica que nós teremos aí um número de pessoas presenciais. Então você quer se inscrever? Se inscreva agora.com.br.
Olha que fácil. Se inscreva agora. .com.br. Então você precisa se inscrever, participar conosco da segunda imersão Trilha 7 com o tema Defenda a Sua Fé. Será muito importante. Pastor, qual é o custo para participar? Vasco, faixa, não paga nada, online, disponível no YouTube para você participar, para você perguntar, para você estar conosco. Então já reserve na sua agenda. Dia 31 às 8 horas da noite, dia 30 de novembro às 8 horas da noite, dias 1 e 2 também às 8 horas da noite, que vai cair numa terça, quarta e quinta. Na outra semana, de novo, terça, quarta e quinta, dias 7, 8 e 9, coloque na sua agenda aí e só aceito a sua ausência com atestado de óbito, ok? Do contrário, assim vai mandar conferir. Então, mesmo assim, a gente vai mandar conferir. Vamos lá no velório. Ou seja, não falte, participe. Segunda imersão Trilha 7 com o tema Defenda a Sua Fé. Então acesse, se inscreva agora .com.br e faz a sua inscrição. Se inscreva agora .com.br. Se inscreveu, já vai aparecer para você lá o link para você clicar e você já automaticamente entra no grupo do WhatsApp, que a gente vai estar atualizando você com todas as informações. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. E eu quero saber, Cláudio, como é que tá o nossa pesquisa, nossa enquete, como é que tá? Vamos lá, olha, tá mais ou menos estável, 80% a 20%, então a maioria acredita que sim, que o anticristo já está no mundo, 20% dizendo que não. No YouTube, 68 a 32, então também uma maioria, embora uma boa parte, considerável, aí 1/3 da audiência diz que não. Mas a sua opinião é muito importante, você pode mudar, daqui a pouquinho pode ser que o resultado seja diferente. Então entre aí agora, nem que seja para você entrar e depois sair, se você não puder permanecer, mas entra, tanto no Face quanto no YouTube, entra, dê a sua participação aí, dê o seu voto e participe da nossa enquete, ok? Se você estiver no YouTube, não se esqueça de confirmar se você está inscrito, clicar no sininho, clicar no joinha, deixa eu verificar a quantidade de joinhas aqui. Se o pessoal está clicando, aí temos bastante, mas se você puder e você não clicou ainda, clica aqui e dê aí o seu joinha e também mande a sua mensagem, compartilhe para que o nosso conteúdo chegue aí a mais pessoas, ok? A sua participação, ela é fundamental para nós. Nós temos aqui mais participações de ouvintes, temos o Jefferson do Vale do Paraíba. Na minha visão, vem do Irã. Em meio ao caos trará a paz temporal. É possível ser o Papa, mas já existe aproximação entre o cristianismo e o Islã e vai se manifestar no conflito entre Irã e Israel. Vejam as negociações de paz. A Lúcia Pandelo de Taubaté faz uma pergunta. Creio que o anticristo já nasceu, mas gostaria de fazer uma pergunta. O que a geopolítica hoje contribui para o anticristo? Uma outra pergunta do Luiz Carlos Pereira. O que vocês acham do encontro do Papa com várias religiões e o líder da Assembleia? Tem vínculo com a preparação do anticristo? Olha, esse tema nós inclusive já debatemos, viu? Se você buscar aí no YouTube, você vai encontrar. youtube.com/Eu Tô Na Vida, você encontra aí sobre este assunto. Luiz Fernando São José dos Campos, no contexto de Apocalipse, o anticristo advém da área política e o falso profeta advém da área religiosa. Todos marionetes e controlados por seu chefe Satanás. Bom, volto então com os nossos convidados. Nós teremos dica cultural, temos aí o nosso momento hashtag. Então vai ser muito importante a participação de vocês. Hoje o nosso tempo aqui fluiu legal, então nós vamos aqui ao momento hashtag, trazendo os nossos convidados a dizerem o que eles acham, se tem conexão ou não com o tema de hoje. O tema de hoje é se o anticristo já está no mundo, então nós vamos ao nosso momento hashtag de hoje. Momento hashtag no debate da vida. Olha, sem deixar só de responder a pergunta aqui da nossa ouvinte, Lúcia Pandelo de Taubaté, ela pergunta se o que a geopolítica hoje contribui para o anticristo. Na verdade, tudo, né? Tudo, todo o nosso sistema de comunicação, de transporte, de essa unificação do mundo possibilitada pela realidade moderna, prepara o caminho tanto para a pregação universal do evangelho, quanto para a manifestação do também para a manifestação do anticristo, ok? Sim, algum acréscimo? Exatamente. Okay. Então vamos aí ao nosso momento hashtag, começa com o pastor Fabrício, na sequência o pastor Ezequiel, e a nossa primeira hashtag, vamos ver se está conectado ou não com o tema, o anticristo já está no mundo. Primeira hashtag, Illuminati. Surgiu, eu achei que não ia surgir hoje o nome Illuminati. Surgiu. Tem a ver, eu acho que tem a ver sim.
tá bem dentro aí. Não somente desse espírito de anticristo que já está aí já há muito tempo, com o que há de se manifestar. Maravilha. Pastor Ezequiel. Acho que teorias de conspiração sempre são usadas nessa hora em relação ao futuro, etc. Vejo uma conexão mais distante. Respeito quem tem a visão da Illuminati, maçonaria, coisas do tipo, mas acho que a gente tem que se deter um pouco mais no texto bíblico do que nas fantasias, mesmo que elas tenham um pouco de base aí por aí. Maravilha. Segunda hashtag, nova ordem mundial. Pastor Fabrício. Sim, eu creio que sim. Sim, sem dúvida. Encaminhando para lá. Da mesma forma como o comentário em relação ao Illuminati, tome cuidado com essas teorias, mas naturalmente existe um mundo caminhando para essa manifestação e podemos chamar tudo isso de nova ordem mundial, sem problema. Olha, lembrando que essas palavras são retiradas da internet, ou seja, nós colocamos o tema e aí surgem as hashtags mais relacionadas com o tema, portanto é o que o ouvinte apontou, o que o internauta apontou. E aí vem a terceira, que aí demonstra um alinhamento aí com o que o pastor Ezequiel comentou, que é Papa. A conexão com o anticristo? Não, eu creio que não, porque aquilo que eu defendi aqui, eu não creio que o anticristo ele vem de um contexto religioso. Maravilha. Pastor Ezequiel? Creio que tem tudo a ver, respeitando a visão contrária do Fabrício e do ouvinte, do católico, de quem quer que seja. Mas se o anticristo é um homem super influente, super poderoso na economia, na grana, não sei o que, o Papa, no mínimo, é um candidato, né? Maravilha. Bom, opiniões dadas então no nosso momento hashtag, vamos agora à nossa dica cultural. Debate da vida. Dica cultural. Começo então com o pastor Ezequiel. Hoje, dica cultural, pastor Ezequiel. Bom, eu trouxe um livro que eu amo, tá? Que é esse livrinho aqui do Hans King, teólogo católico, que diz: A Igreja tem Salvação. Essa é uma obra muito legal, ela tem aqui 200 e pouquinhas páginas, quase 300 páginas, publicado por editora católica, e que revela um pouquinho assim de uma visão de um teólogo católico a respeito dessas questões. O Hans King não acredita que o Papa é o anticristo, nem nada do me tipo. perdoe, no momento da dica cultural eu não costumo interferir, mas me deu um nó agora. Todavia... Porque o senhor está dizendo que o anticristo vem da Igreja Católica e é o Papa. Aí o senhor aponta uma dica cultural que é católica. Sim, e esse é um livro extraordinário, fantástico. Todo mundo deveria ler esse livro, inclusive os católicos. Ele ama a Igreja, ele defende a Igreja, mas ele também aponta grande parte dos problemas de teologia e de prática que muitas vezes contextualizam convicções contrárias ao catolicismo, com algumas respostas muito legais. Maravilha. Pastor Fabrício, sua dica cultural. Bom, o meu deve estar entrando no ar aí, né? É Manual de Escatologia do pastor Gabriel Porto. Gabriel de Oliveira Porto. Show. É prático e eu acho que é muito abençoado. Maravilha, fechado então a nossa dica cultural, nós vamos então agora às considerações finais dos nossos convidados. Começa com o pastor Fabrício, que terá até 2 minutos para fazer a sua consideração final sobre o tema de hoje. Ok, bom, eu fecho, né, defendendo ainda o que iniciei. Eu creio que o espírito do anticristo está aí desde sempre, o mundo jaz no maligno. João já deixou isso pra gente evidente aqui na sua primeira epístola, capítulo 2. Já está no mundo, mas também havia de vir. Então há de vir aquele que vai encabeçar esse sistema nos últimos momentos desse mundo. E aqui, discordando também com todo respeito ao pastor Ezequiel, eu não creio que ele é um líder religioso e nem virá de um contexto religioso. Isso por conta do que a gente já mostrou aqui, Daniel capítulo 11, onde ele não vai temer Deus nenhum. Nem o Deus de seus pais, nem Deus nenhum. Porque ele vai querer se sobrepor a tudo. E aí que ele vai tentar assumir o lugar de Deus, no trono de Deus, se passando por Deus. O próprio texto de 2 Tessalonicenses também, o versículo 4, Paulo confirma isso dizendo que o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ou se adora. Então é um líder que ele não está misturado com religião, ele não adora Deus nenhum, ele não incentiva isso. E Apocalipse 13, onde também corrobora com essa mesma ideia, quando então o falso profeta vai fazer essa parte e vai levar então com que todos venham a adorá-lo. Então é aí que eu acho que é o ponto que a gente vai discordar mais, né?
o pastor defende que é a Igreja Católica, e eu não defendo que ele é um líder nem religioso, nem um homem religioso ele será, dentro do que eu acredito, com essas bases aqui que eu passei. E as minhas redes, eu estou no Instagram, YouTube e Facebook como Fabrício T. Costa. Você me encontra aqui também nesta rádio abençoada, todas as segundas-feiras no nosso Teológica Vida, do 12h a 1h, e também no nosso Trilha Cast, todas as sextas-feiras, a partir das 10 da manhã. Sexta-feira estamos aqui de volta, né? Tamo junto, tamo de volta. Glória a Deus. É isso aí, fechado. Pastor Ezequiel, 2 minutos para suas considerações finais. Bom, quero dizer que foi um imenso prazer conhecer o pastor Fabrício e estar aqui nesse bate-papo. Igualmente. Muito gostoso, muito legal. As discordâncias são naturais e normais, em especial no campo da escatologia, que é o que há de mais misterioso, que é o que há de vir. Mas acima do anticristo, quem virá é Jesus. E aí a gente fica muito feliz com essa notícia. Todas as tribulações, todos os sofrimentos, todas as incertezas quanto ao futuro, elas diminuem de intensidade quando a gente sabe que Jesus vai voltar em glória, vai voltar reinando e vai destruir o anticristo, seja ele quem for, né? Amém. A gente pode discordar quem é, mas que vai ser destruído a gente já sabe. Então a gente já celebra como aqueles lá em Apocalipse capítulo 15, antes da batalha do Armagedon, o povo já está cantando a vitória. Ai, que maravilha, né? Então isso é muito gostoso saber disso. Gostei muito também das participações do pastor Paulo, que falou daquele filme A Profecia, né? Que ajudou a popularizar o Damien, né? Que era o personagem principal ali, que ele é criança, ele vai crescendo, começa a fazer umas maldades, aí começa a aparecer um 666 na testa dele, assim. Que inclusive é um pouco de uma propaganda da Contra-Reforma para colocar um anticristo lá, uma pessoa lá no futuro para dizer não sou eu aqui, né? Mas a gente respeita a visão contrária, o catolicismo é uma complexidade, tem muita coisa boa. O catolicismo, no final das contas, também, além de ser a besta ou o anticristo, também é a Babilônia. E como é que diz a Bíblia lá? Sai dela, povo meu. Não é não povo de Deus que está lá. São pessoas amadas por Deus, têm fé em Cristo dentro da sua visão e no momento certo vão poder entender algumas coisas, e também não quer dizer que eu e o adventismo e os evangélicos têm a verdade acima de todo mundo. São teorias importantes serem consideradas, mas acima de tudo vamos todos, católicos, evangélicos, adventistas, não adventistas, confiar naquele que virá e que venha muito em breve. Você pode me encontrar nas redes sociais, Vem Senhor Jesus lá no YouTube, eu sempre brinco, né? O pastor mais bonito aí que tem na internet, pelo menos a minha mãe concorda, né? Um abraço a todos, viu? Maravilha, querido, obrigado pela sua participação. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Bom, eu começo lendo aqui algumas opiniões. O Sérgio José Oliveira, de Ipaba, Minas Gerais. O povo de Minas hoje tá forte, rapaz. Tudo abençoado. Tudo abençoado, né? Tudo. É isso aí. Tudo gente em Minas, eles não falam vai com Deus, vem com Deus, fica com Deus. É só com Deus. Com Deus. E você que tem que entender o contexto, se é vai, se é fica, ou se é Deus te abençoe. Sérgio Oliveira, então, de Ipaba, Minas Gerais, acredito que sim, pois o reino catolicismo romano sempre perseguiu a Igreja de Deus. Para mim, o anticristo é o Papa mesmo. O anticristo não poderia ser islâmico, porque é uma religião monoteísta. Diego Júnior, de São José dos Campos. O anticristo será da Europa, talvez romano, como uma ascendência judia, para adentrar no templo e cometer a abominação. Poli Nunes, o anticristo já está sim entre o povo de Deus. Desculpe, mas eu não acredito que Islã é o anticristo. Já tive amigo do Islã e eles respeitam o próximo. Mas o anticristo vai respeitar todo mundo no primeiro momento também, meu irmão. Tanto é que vai ser o salvador da pátria. Exatamente. Entendido como? Né? As pessoas confundem o Islã com o terrorismo, mas são totalmente diferentes. O anticristo são pessoas religiosas, Jesus não era religioso, Jesus pregava a verdade. E aí que faço minhas as palavras do pastor Ezequiel e junto com a irmã Poli Nunes. Realmente a gente acaba fazendo a comparação de Islã com os xiitas, aquele pessoal mais dracunesco, mais radical, mas tem muitas pessoas aí do Islã que não tem esse mesmo radicalismo. Nós não podemos generalizar. Daiane Carrardi e os campos de concentração na Alemanha, Austrália e China. Estão aí, pronto para conter a pandemia,
tudo manipulação do espírito do anticristo. Márcia Miranda, eu acredito que ele já nasceu sim. E o Gerson Santos, a Agenda 2030, Agenda Política Global, é a preparação para a assunção do governo único mundial, ou seja, o governo anticristo que já está entre nós. Olha, tem muitas opiniões a mais aqui, eu não vou conseguir ler, mas vamos lá, gente. O anticristo, ele já está no mundo. Eu acredito, assim como os nossos convidados, que é impossível você definir e determinar. Já está, ele já nasceu. É impossível. Se nós pegarmos o tempo bíblico, os próprios apóstolos diziam, não, Jesus está voltando. E não voltou naquela época. Então havia uma expectativa da volta de Jesus, assim como é a nossa expectativa nos dias de hoje. Então é impossível nós afirmarmos que sim, mas também nós não podemos negar que há esta possibilidade. Ou seja, que o espírito do anticristo já está aí, e isto é inegável. Não há como negar que nós estamos a cada dia a passos largos para vivermos este governo mundial, para vivermos esta nova ordem mundial, para vivermos este espírito do anticristo. Já estamos vivendo esse espírito do anticristo que está indo contra valores cristãos. Então a gente vê hoje, inclusive no próprio Brasil, né, governadores e prefeitos que estão alinhados com a palavra de Deus, que estão se contrapondo, por exemplo, a essa questão de banheiros unissex, banheiros para todo mundo usar, todo mundo junto, tá tudo certo, tá tudo igual. Agora, na maioria absoluta, o pessoal não tá nem aí, tá deixando rodar, e nós é que estamos nos tornando os estranhos no ninho. Nós é que somos os estranhos da parada. Ou seja, não, peraí, vocês são tudo religiosos, isso é um absurdo, nós temos que respeitar as pessoas. Então veja, mídias sociais, leis que estão sendo feitas, judiciário indo a favor destas aberrações no que diz respeito ao que nós cremos, ao que nós vemos. Então, o espírito do anticristo, efetivamente, ele já está aí e está aí com força. Ou seja, não tem vergonha mais. Antigamente o negócio era meio que quietinho, meio que escondido. Hoje o negócio é velado e está aí para todo mundo ver. E eu vou confessar algo para vocês. Eu desejo, obviamente, que Jesus volte logo. Sempre, desde que a gente se conhece como cristão, esse desejo tem que existir no nosso coração. Mas eu confesso que, por um tempo, eu ficava pensando exatamente isso que muita gente pensa. Não, se lá os apóstolos já falavam que Jesus ia voltar, ixi, ainda vai demorar, ainda tem muita coisa para acontecer, isso ainda vai longe. Gente, só que hoje é impressionante. Ontem, estive com a minha esposa no mercado. À tarde, feriadão, o moleque quer passear. Aí ela quis ir aonde? No mercado. Eu falei, tá bom, vamos no mercado. Olha o anticristo se levantando aí. Eu falei, vamos no mercado. E você vai dormir na sala. E, gente, acredite, eu andando no mercado com o carrinho, ela andando e eu lá empurrando o carrinho, e eu comecei a olhar para as prateleiras, e eu comecei a pensar. Falei, caramba, vai chegar o dia que nós não vamos poder comprar. Vai chegar o dia em que eu não vou poder pegar lá o meu sorvete, o meu queijinho, porque eles vão, a hora que eu chegar no carro, vão perguntar, mas cadê a marca? Cadê o sinal? E começou a me bater um sentimento, e não foi só lá não, em vários lugares você já começa a pensar nisso de uma forma muito presente. Está muito presente o espírito do anticristo. Ele já está aí. Tudo isso para mim, inclusive da pandemia, esse negócio de aferir febre e tal, isso para mim já é uma forma de um planejamento social. Fazer com que nós entendamos, já vai ficando... a própria psicologia explica isso, né? Você vai entrando meio que no circuito, você já vai acreditando que tudo isso é normal, e daqui a pouquinho, quando acontecer, né? Vai criando uma predisposição, e daqui a pouquinho você fala assim, que nada, que bobagem, é só para comprar? Põe aí, vai. Tá tudo certo, eu já fiz isso, eu já levantei a mão, eu já pus a testa para medir. Então, para mim, está muito claro o sentimento de que esta possibilidade de o anticristo já estar aí, ela existe. Eu não posso afirmar que ele está, mas que o meu sentimento é que esta possibilidade, ela é muito grande? É. Ok, pastor, mas o que a gente vai fazer com tudo isso? Tá bom, então vamos imaginar que ele não está aí. Ok, se ele não está aí ainda vai nascer... Então vai durar um pouquinho mais, ainda tem um tempinho mais pra frente ainda. Agora vamos imaginar a hipótese de que ele já esteja aí. E agora, pastor, o que eu faço com essa informação? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu não me assusto com esta informação. Ao contrário, essa informação me alegra. Porque significa que o meu Cristo, ele está perto para voltar, para buscar a sua igreja. E eu tenho que estar pronto para a volta de Jesus. Amém. Então muitas pessoas, quando se fala em Apocalipse, anticristo, falso profeta, tremem na base, arrepiam. Não? Eu brinquei na igreja esses dias que dá arrupio, não é nem arrepio, é arrupio. Dá um arrupio, ai meu Deus, o anticristo, e agora? E agora? Nós temos que ficar felizes. Jesus está voltando para buscar a igreja. A pergunta reflexiva que fica é, tá pronto?
Você está pronto? Se Jesus voltar hoje, se o anticristo se manifestar hoje, você está pronto, meu irmão? Então é momento de reflexão, de nós avaliarmos a nossa vida e falarmos assim: Senhor, me perdoe, eu estava no caminho errado, não estava congregando, não estava nem aí para a hora do Brasil, eu preciso voltar à essência, eu preciso voltar ao centro da vontade do Pai. Então eu creio que este programa de hoje, ele serve como um alerta para mim e para você. Volta a viver o centro da vontade do Pai, porque os tempos são difíceis, a tendência é que piore, não há como lutar contra esse sistema, nós estamos na realidade tripudiando, nós estamos aí batalhando contra, mas não tem como segurar mais. Isso é um movimento mundial que vai invadir, e é bíblico, a Bíblia já diz que isso iria acontecer. Então o que nós precisamos é, entre aspas, tranquilizar, pregar o evangelho, viver a palavra de Deus, porque o dia está chegando. Isso para mim é muito, muito, muito claro. Resultado final da nossa enquete, 67%, então começou com 100% e caiu para 67% na reta final, dizendo que sim, que o anticristo já está no mundo. 33% dizendo que não, isso no Facebook. E no YouTube estão muito próximos, 68-32. Então 1/3 da nossa audiência acredita que ele não está entre nós, 2/3 da audiência, portanto a maioria acredita que sim. Bom, eu espero que pelo menos os que acreditam que sim se preparem, porque se ele está aí, meu amigo, não dá para viver uma vida relapsa. Mais perto do que nunca, e não dá para ver simplesmente uma vida pensando em mim. Pense no reino, pense no evangelho, volte a buscar o Senhor como você nunca deveria ter saído. Voltar a buscar a presença do Pai, congregar, estar em comunhão com os irmãos, porque está chegando a hora. Vamos então à nossa Word Cloud, são as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes. A mais citada, anticristo, obviamente conectada aí com o tema. A segunda, catolicismo, e a terceira, papa. Então quer dizer, o pessoal entendeu mesmo que o papa pode ser uma possibilidade. Confesso que eu também não acredito. Eu entendo como um líder político, um líder militar, e o papa pode ser sim aí o falso profeta que vai ajudar nesse processo, inclusive, de levar o mundo a se dobrar perante o anticristo. Não, vocês estão doidos? Tá tudo certo, esse aí ó, é o Messias, esse cara vai resolver o nosso problema. E por aí vai. Gente, obrigado pela participação de vocês, pastor Fabrício, pastor Ezequiel, mais uma vez, gratidão, todos na tela. Deus abençoe vocês e até o próximo debate. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta amanhã às 10 da manhã nos 96.5, nas plataformas digitais e no Vida Play. A paz. Aqui é o pastor Cláudio Apolinário. Preste atenção. O rei precisa de você. O reino precisa de você. Deus nos chamou para um propósito: pregar o verdadeiro evangelho de Cristo. Temos recebido muitos testemunhos e acredite, você é o grande responsável por tudo que está acontecendo.